Luan sempre foi um fanático por treinar loucamente, completamente obcecado por proteína. Então, para ele, renascer em um mundo cheio de proteínas parecia simplesmente o auge da felicidade. Luan era aquele tipo de atleta focado em levantamento terra, alguém que só tinha músculos na cabeça. Aos 17 anos, decidiu que levantaria 10 toneladas, justamente no momento em que estava prestes a virar o ser humano mais forte da Terra, superando todo mundo. Mas, de repente, os músculos do corpo dele se romperam, a visão escureceu e sua consciência começou a sumir. Nesse instante, ele pensou que se tivesse mais músculos, nada disso estaria rolando. Foi aí que uma voz mecânica surgiu bem no ouvido dele. Dizia que ele tinha adquirido uma habilidade de nível superior, crescimento muscular infinito. Depois, outra habilidade rara, físico pronto para a batalha. E ainda mais duas, Horror de Halcon e a passiva Inquebrantable. Luan ficou irritado, se perguntando quem estava cochichando no ouvido dele bem na hora em que ele deveria estar pegando sua pechuga de polho erguida para a viagem. Quando conseguiu enxergar o que havia ao redor, se levantou num pulo, totalmente confuso, já que fazia apenas alguns instantes que ele estava fazendo um desafio de levantamento terra. Então a habilidade passiva Imperturbable foi ativada, e ele finalmente percebeu que estava numa planície gigante, cercado por uma enorme quantidade de galinhas. Foi aí que entendeu o que tinha acontecido. Devia ter comido pechuga demais e agora tinha parado num tipo de inferno, repleto do rancor das aves. Isso explicava por que tantas galinhas estavam indo para cima dele. Luan, irritado, arremessou algo no primeiro frango idiota que ousou provocá-lo. Já estava estressado o suficiente por não conseguir repor suas proteínas. Quando uma voz ecoou mais uma vez, o Kaia foi ativado. A voz disse: alvos detectados, polho cacarejando, conteúdo proteico 68 quilos. Luan ficou chocado ao perceber que a voz conseguia até informar o nível de proteína e pensou que talvez fosse alguma ajuda enviada pelo antepassado do fitness. Então decidiu aceitar aquilo com respeito e aproveitar a refeição. Em pouco tempo, o polho cacarejando virou só ossos e Luan soltou até um arroto satisfeito. Mas aí ele notou algo estranho. Seus braços pareciam mais finos, seus peitorais menores e até aquela parte das costas que ele só conseguia alcançar no jardim de infância agora estava fácil de tocar. Luan sentiu que algo estava muito errado. Ele se recusava a acreditar que o resultado de anos de esforço simplesmente tinha sumido. Porém, quando viu seu reflexo na água, desabou completamente, gritando de desespero e exigindo saber onde seus músculos tinham ido parar. A partir daquele momento, o lugar em que estava já não importava mais. O que importava era se livrar daquele corpo magro e recuperar um físico grande e musculoso. Com raiva, arrancou uma árvore grossa do chão e jogou o tronco no ombro, declarando que começaria a fazer agachamento com o tronco, acreditando fielmente que o esforço jamais o trairia. E para aumentar a resistência muscular, também começou a fazer agachamento com salto. Só que, depois de 3 meses de treino sem pausa, o esforço realmente o traiu. Seus músculos não tinham crescido nada. A única coisa boa era que, naquele mundo, proteína não faltava. Então, Luan decidiu recomeçar como um iniciante na musculação. Porém, quando menos esperava, uma cabeça enorme surgiu atrás dele. Ao se virar, ficou completamente em choque. Era um polho gigante, um verdadeiro club chicken. Ele simplesmente não entendia por que aquele mundo insistia tanto em infernizá-lo. Tudo que ele queria era desenvolver músculos fortes. Será que isso era pedir demais? Os ataques do polho gigante eram rápidos e poderosos, e Luan sabia que se levasse um único golpe, podia morrer na hora. Mas, para ser sincero, ele estava mais impressionado com o tamanho dos peitorais daquela criatura. Ele pensou que talvez bater as asas ajudasse a treinar os músculos do peito, e até cogitou criar uma máquina de crossover para treinar peitoral. No começo, achava que seus músculos não cresciam por falta de força e até se arrependeu de ter esquecido de treinar direito os grupos musculares pequenos. Então a habilidade Horror de Halcon se ativou de novo, revelando que o polho gigante se chamava Queen e tinha 1.200 quilos de proteína. A voz avisou que comer a pechuga de Queen concederia uma habilidade rara, Incrível Recuperação Muscular. Assim que ouviu isso, ele virou-se rapidamente para enfrentar o polho Queen. Todos pensavam que músculos cresciam durante o treino, mas ele sabia a verdade. Treinar só danifica as fibras musculares, diminuindo a força por um tempo. Só que,
Com descanso e nutrição apropriados, essas fibras voltam ainda mais fortes, a famosa super-recuperação. Quanto menor o tempo de recuperação, mais rápido o crescimento. Isso significava que ele poderia escapar mais cedo daquele corpo magro de Anchoa. Para atingir esse objetivo, ele estava pronto até para arriscar a própria vida, porque para esculpir peitorais sólidos como pedra, era preciso repetir os mesmos movimentos bilhões de vezes. A voz avisou que um poder superior ao físico de combate tinha sido detectado, por isso a habilidade físico pronto para a batalha foi desativada e no lugar ele recebeu a habilidade especial Reforço Ósseo. Depois, ele usou uma de suas técnicas de academia contra o Polio Queen, o famoso remo com halteres. E dessa vez, quem ficou confuso foi o próprio Koen Chicken. No segundo seguinte, a cabeça da criatura explodiu e a voz alertou que a tolerância muscular dele havia sido danificada. Para restaurar a resistência muscular, a habilidade Bobby Ree precisava ser reativada. Mas Luan nem estava nem aí. O único pensamento na cabeça dele era: hoje eu vou comer pechuga até não aguentar mais. Depois de devorar o peito do Polio Queen e ganhar a habilidade rara Incrível Recuperação Muscular, ele continuava sem entender exatamente onde estava e que tipo de criaturas viviam ali. Não muito longe dali, 3 pares de olhos o observavam, com fome e saliva escorrendo, já que esses monstros humanoides não sentiam um cheiro de carne há muito tempo. Eles se perguntavam se aquele cara que derrotou o Polio Queen poderia ser mesmo um monstro com forma humana. E mesmo com medo, ainda queriam se aproximar e perguntar. Luan ficou paralisado enquanto mordiscava a pechuga, curioso para saber quem eram aqueles seres com um olhar tão esperançosos. Os Ghouls se apresentaram como Ghouls da mina. Então a habilidade Raccoon se ativou, mostrando que um Ghoul só tinha 6 quilos de proteína. Luan ficou envergonhado e prometeu ao antepassado do fitness que jamais trataria pessoas como comida. Os Ghouls explicaram que estavam procurando o responsável por derrotar o Polio Canaan. Luan não imaginava que o Polio Queen tivesse dono e, meio sem graça, assumiu que tinha sido ele mesmo quem o matou. Ao ouvir isso, os 3 Ghouls comemoraram, já que com a morte do Polio Queen mais forte de Irlin Mind, todas as raças haviam começado a lutar por território. Mas Luan mal prestou atenção no que os demônios diziam, ele só pensava em se pernas tão finas aguentariam um único soco. De repente, um Ghoul se curvou e pediu ajuda ao grande assassino de Polio Queen. Luan pensou por um momento e pediu para repetirem, já que não tinha entendido nada. O Ghoul disse que já tinha repetido 9 vezes. Luan riu sem graça e comentou que precisava ouvir 10 vezes para contar como uma série, mas o Ghoul não fazia ideia do que era uma série. Ele tentou explicar seriamente que para conquistar qualquer coisa era preciso tentar 10 vezes. Os Ghouls não entenderam nada. Percebendo que Luan não parecia disposto a ajudar, eles se levantaram educadamente e começaram a ir embora. Ele acabou se desculpando, dizendo que tinha passado tempo demais focado em treinar os músculos e por isso não conseguiu dar atenção a eles. Os Ghouls entenderam, mas ele ainda comentou que podiam levar um pouco da pechuga de frango, já que sozinho não tinha como comer tudo aquilo. Quando viram isso, os Ghouls agradeceram todos animados. Mas no momento em que um deles tentou erguer a pechuga de frango, percebeu que tinha algo errado. Se aquele Ghoul levantasse daquele jeito, com certeza ia ferrar a lombar antes mesmo de chegar em casa. Percebendo isso, ele o segurou rapidamente e começou a dar um discurso empolgado sobre os perigos de erguer peso com postura errada. Ele comentou que o Ghoul quase tinha dado adeus à própria coluna. O Ghoul nem sabia exatamente o que tinha feito de errado, mas mesmo assim pediu desculpas com sinceridade. Foi aí que Long Red notou que aqueles Ghouls provavelmente nem sabiam o que significava levantar peso, e que, na real, talvez nunca tivessem ouvido essa palavra antes. E finalmente entendeu por que todos tinham corpos tão magros. Ele lembrou de algo que o professor tinha dito na época da escola. Quando você consegue ensinar algo para outra pessoa, é porque realmente aprendeu. E então, quando topar com algum obstáculo no treino, deveria explicar aquilo a alguém para superar a dificuldade mais rápido. Os 3 Ghouls estavam lá, se esforçando para carregar a pechuga de frango. De repente, o peso nas mãos deles ficou mais leve. E ele comentou que, depois de terminar de comer, iria atrás deles até a aldeia, mas só no dia seguinte, porque se não dormisse agora, tinha medo de que seus músculos começassem a atrofiar. No dia seguinte, ele chegou ao vilarejo dos demônios e o rei dos Ghouls o recebeu chamando-o de grande guerreiro. Jaai estava prestes a anunciar o teor de proteína do rei Ghoul, mas Luan interrompeu. Ele ficou imaginando se o rei Ghoul era algum tipo de chefe tribal.
Só de olhar aqueles braços finos e a barriga estufada, parecida com a de um sapo, já dava para ver que o rei não fazia exercícios e que claramente gostava de beber e comer demais. O rei Gol ordenou que seus servos trouxessem todas as pechugas de frango que ainda restavam, mas Luan Red apontou que, com aqueles corpos fracos, ia levar muito tempo até conseguirem carregar tudo. O rei Gol riu alto e perguntou se ele estava realmente preocupado com os servos. Luan Red ficou irritado na hora. O rei Gol explicou que os Gols eram a raça mais fraca da Mina Ali, horríveis em combate corpo a corpo, e que, além dele, ninguém conseguia usar habilidades e só sobreviviam comendo cadáveres podres. Luan Red o cortou e perguntou o que era uma habilidade. O rei Gol achou que ele estava brincando, mas Luan Red deixou claro que estava falando sério. O rei soltou um riso debochado e ordenou de forma fria que trouxessem os 3 Gols que haviam trazido Luan de volta. Os 3, amarrados, não faziam ideia de por que tinham sido chamados pelo príncipe. O rei mandou trazer armas e declarou friamente que, para sua raça, a lealdade absoluta ao mais forte era uma tradição antiga. Como tinham trazido um impostor que fingia ter derrotado Qin Shi Huang e ainda ousado mentir, deveriam pagar com a própria vida. O rei rugiu um nome de sua habilidade, escudo pesado, e bateu nos 3 com o garrote de madeira. Luan Red ficou se perguntando o que ele estava falando. Para ele, era claro que o rei tinha gastado o tempo que tinha intimidando os fracos, em vez de treinar de verdade. Ele pensou se aquilo era algum tipo de tradição do lugar. O rei ficou espantado, dizendo que tinha aplicado força de verdade, mas Luan Red tinha parado o golpe só com as mãos. O rei decidiu se exibir ainda mais. Explicou que sua habilidade com o escudo pesado podia aumentar o peso da arma entre 2 e 10 vezes, e multiplicar sua força por 4. Ao ouvir isso, Luan Red ficou chocado. Aquilo era totalmente injusto. O rei multiplicou por 4 o peso do garrote de 32 quilos e duplicou a força do ataque. Mas diante dos Gols que observavam horrorizados, Luan Red destruiu o garrote com um único soco. A habilidade até chamou a atenção, mas o que mais surpreendeu Luan Red foi a personalidade do rei. Depois disso, usou um de seus movimentos comuns da academia para agarrar o rei pelo pescoço numa posição parecida com o levantamento frontal com halteres. Perguntou se ele realmente era tão forte para brincar daquele jeito com a vida alheia. Quis saber também qual era o total dele nos 3 grandes levantamentos, já que estava agindo com tanta arrogância. O rei, sem entender nada, perguntou se os 3 grandes significavam bater 3 vezes um no outro. Luan Red explicou que os 3 grandes eram os exercícios mais importantes para ganhar músculos: supino, agachamento e levantamento terra. Depois virou para os outros Gols e perguntou se nunca tinham ouvido falar disso. Ao ver que todos estavam confusos, Luan Red decidiu começar uma competição de força. Pouco depois, o rei Gol perguntou se só precisava levantar aquele objeto. Eles combinaram que, se Luan Red perdesse, viraria subordinado do rei Gol. Ele ainda lembrou o rei de controlar a pressão abdominal, porque senão ia acabar quebrando a lombar. Mas o rei pensou com malícia que aquele idiota nunca adivinharia que o escudo pesado podia ser usado ao contrário. Então ativou o escudo 4 vezes e levantou a barra de 200 quilos com facilidade. Luan Red o elogiou, dizendo que da próxima vez podia usar mais força acumulada. Avisou os outros Gols que prestassem atenção, porque se ele ganhasse, todos teriam que aprender levantamento terra também. Ele explicou que o levantamento terra era um exercício que usava o corpo inteiro e testava a força máxima do ser humano. Embora parecesse algo puxado pela lombar, era a parte inferior que fornecia mais força. Como o risco de lesão era alto, ele sempre aquecia as articulações do quadril para garantir que o movimento saísse certo. O primeiro passo era colocar os pés na largura dos ombros. O segundo era estufar o peito e deixar o tronco firme usando a parte central das costas e os glúteos. O terceiro passo consistia em manter a barra perto do corpo e levantá-la deslizando pelas canelas até os músculos das coxas usando a força dos pés, da parte de baixo e do corpo inteiro em sequência. O quarto passo era erguer até a altura dos joelhos. Nesse momento, o rei Gol abriu um sorriso malicioso e ativou secretamente 4 escudos pesados na barra. Enquanto a força de Luan explodia, a barra simplesmente sumiu, voando direto para o céu. Os demônios ficaram chocados vendo aquilo, enquanto ele suspirava ao perceber que não tinha conseguido controlar a própria força. Pensou que teria que fabricar outra barra depois. Naquele instante, todos os Gols começaram a pedir que ele se tornasse o novo rei dos Gols. Assim ele foi coroado como o novo rei dos Ges, enquanto o antigo, derrotado na Batalha dos 3 Generais, passou a obedecê-lo completamente. Durante a conversa, ele descobriu que aquele lugar era totalmente diferente do seu mundo original.
Existia uma lenda dizendo que alguém tinha voltado uma vez, mas ele não queria voltar com um corpo de sardinha. Então deixou essa ideia para depois. No mundo de Risha, a lei do mais forte era algo profundamente enraizado, e por isso o antigo rei jurou lealdade a ele. O antigo rei levou Luan ao campo de treinamento dos guerreiros, mas só de olhar os corpos deles já dava para imaginar como eram. Quando viu o campo vazio, Luan não conseguiu segurar a curiosidade e perguntou ao antigo rei o que exatamente eles treinavam. O antigo rei se desculpou, dizendo que não tinha conhecimento, mas explicou que mesmo sem treinadores elite, ainda dava para fabricar equipamentos e manter o treino dos Ghouls. Então ele gritou para todos se reunirem e formar 5 fileiras. Ele tinha ouvido falar que os Ghouls eram sempre humilhados e obrigados a sobreviver apenas com os restos que outros monstros deixavam. Então começou a pensar no que aqueles Ghouls fracos realmente precisavam. Organização, exploração, habilidades, velocidade, nada disso. O que eles mais precisavam eram corpos fortes de verdade. Decidiu que ia transformar todos em soldados de verdade em 3 meses. Os Ghouls ficaram se perguntando se um tempo tão curto seria suficiente, mas só de imaginar que deixariam de ser desprezados, já ficavam empolgados. Ao ver aquela energia, ele se sentiu satisfeito. Ordenou que todos começassem a fazer flexões. Os Ghouls não faziam ideia do que flexões significava. Então ele se deitou no chão para mostrar como era e mandou que copiassem. Os Ghouls caíram no chão de um jeito todo torto, todos corcundas, mas com os olhos brilhando cheios de vontade. As flexões eram só o aquecimento. Mandou que completassem 100 delas. 3 horas depois, todos os Ghouls estavam chocados. Estavam jogados no chão, completamente destruídos. Enquanto isso, Langrate estava fazendo flexões com uma pedra gigante nas costas. Já tinha chegado a 24.800 repetições. O antigo rei dos Ghouls, que ajudava colocando peso, avisou que todos já tinham desabado. Então, Lanred mandou que eles fizessem mais 100 flexões antes de comer. Os Ghouls já tinham feito 700 e sentiam que iam morrer se continuassem. Chegaram até a pensar que era melhor na época em que os Ghouls antigos lideravam tudo. Eles achavam que já tinham feito muito. Com o corpo inteiro dolorido, decidiram que no dia seguinte dormiriam por uma semana inteira. Depois de ouvir todas as reclamações, ele mandou que os Ghouls se levantassem e percebeu que o treino finalmente tinha acabado. Era hora de comer, mas antes disso, Lanrate gritou para eles. Eles ouviram ele pensar que era absurdo serem fracos por terem uma mentalidade fraca. Fingir que estava tudo bem enquanto eram humilhados era inaceitável. Para ele, na natureza, ser fraco demais significava morrer. Quem continuasse vivendo como covarde fugiria para sempre quando amigos, companheiros ou familiares estivessem em perigo. Qualquer um assim podia ir embora. Ele não ia permitir que gente inútil ficasse ali, mas aqueles que ficaram e continuaram fazendo flexões iriam treinar até terem corpos capazes de proteger as pessoas que amavam. Alguém certa vez perguntou quem era o melhor treinador físico. O cara que mais entende de músculos ou o que treinou até chegar no topo? Para ele, qualquer um podia fazer isso e até conseguir resultados absurdos, mas isso não fazia deles os melhores. O melhor treinador era aquele capaz de despertar a vontade de treinar em quem não tinha nenhuma motivação. Lanred rugiu, se forçando com uma determinação de vida ou morte, como se estivesse levantando sua versão antiga e fraca. Pensava que queria que todos protegessem seus pais e as pessoas queridas, que todos podiam fazer isso pelo renascimento da tribo e por uma nova versão de si mesmos. Os Ghouls magrelos começaram a quebrar seus próprios limites várias vezes, repetindo flexão após flexão, e a moral deles subiu tão alto que nunca mais reclamaram. Tudo isso graças ao plano de treino de Lanrate. Em pouco tempo, sua habilidade Olho de Falcão passou do nível 1 para o nível 2. 3 meses depois, um grupo de homens lagarto avançava pela floresta densa. Os exploradores confirmaram que a vila dos Ghouls estava logo à frente. Aquele lugar seria a primeira colônia deles. Observando lá do alto, Lanrate ficou impressionado com os músculos absurdamente desenvolvidos dos Ghouls. Ele gritou para o time: "Equipe de supino, peito para cima, respirar fundo e travar o abdômen. Depois, ativar os músculos destrutores. Mirar no inimigo e empurrar a pedra gigante para frente." Os homens lagarto nunca imaginaram uma emboscada daquele tipo. O líder deles começou a suar frio na hora. Pensava, assustado, quem teria feito uma coisa daquelas? Lanred riu, achando engraçado. Quem mais poderia ser?
Claro que eram os monstros Gol renascidos, que tinham abandonado para sempre o título de mais fracos. Os Homens-Lagarto foram esmagados imediatamente. O líder percebeu que, se continuasse daquele jeito, seriam exterminados, mas acreditou que, se capturassem o líder inimigo, poderiam virar o jogo. Ao sentir aquela presença absurda e aquele carisma esmagador, o líder dos Homens-Lagarto entendeu imediatamente quem era o chefe. Gritou para o Rei Gol, mandando que parasse de se esconder atrás dos subordinados e enfrentasse ele cara a cara. O antigo Rei Gol perguntou a Lonrad como ele pretendia lidar com aquele desafio. Nesse momento, Lonrad lembrou de quando era pequeno. Uma vez criou uma iguana rara chamada Crocodilo de Bahia. Essa criatura babava toda hora pedindo para brincar e a mordida chegava a 7.700 libras por polegada quadrada, passando até de 2 toneladas. Mas mesmo com toda essa força absurda, o bicho não conseguia atravessar os músculos treinados dele. Ele lembrava de ter pensado uma vez: o que fazer quando uma mascote não se comporta? O Crocodilo de Bahia tomou um susto na época e naquele instante uma ideia surgiu. Sua figura sumiu do lugar num piscar de olhos. O Homem-Lagarto ainda estava gritando com o antigo Gol Rei quando Lonrad apareceu e o agarrou. Planejava jogar o Homem-Lagarto no chão. Depois, lembrou o próximo passo. Os dois precisavam se encarar de perto. Ele tinha lido que quando um animal é jovem, é importante colocar na cabeça dele, bem no fundo, a ideia de quem é mais forte. Então, repetiu várias vezes para o líder lagarto que ele era mais forte que ele. O Homem-Lagarto rugiu dizendo que podia até morrer, mas nunca seria humilhado. No segundo seguinte, porém, sob a pressão esmagadora de Lonrad, o líder se rendeu na hora. Aceitou a derrota. Lonrad ficou animado. Aquilo provava que o que os livros diziam era totalmente verdadeiro. Enquanto isso, longe dali, na mina Ali, no país branco da ilha Welling, o senhor da região se orgulhava de ter treinado pessoas tão talentosas. Mandou seus soldados cumprirem uma missão de nível 2, investigar o desaparecimento da serpente galinha. Os 3 responderam juntos que obedeceriam ao conde. Quando saíram, o conde perguntou ao general se dava mesmo para confiar algo tão sério a soldados tão novos. O general disse que não precisava se preocupar. Eram jovens, mas já eram gênios famosos. Rafael dominava um estilo elegante de espada, brincando com seus inimigos. Randy tinha um estilo bruto e selvagem, destruindo armas com sua espada pesada. Juntos, nem dragões tinham coragem de aparecer. Eram praticamente invencíveis. Então, o conde perguntou se o soldado simples que andava atrás deles também era forte. O general suspirou e disse que aquele soldado não tinha talento para a espada. Só estava ali porque era amigo de infância dos outros 2, e o general gostava dos 2 prodígios. Logo depois, o trio entrou na floresta densa. Lá do alto, um goblin vigiava, mirando uma flecha em Rafael. Mas no instante seguinte, Rafael desapareceu e reapareceu atrás do goblin, derrubando-o com um só golpe. Outros goblins surgiram ao mesmo tempo. Rand derrubou vários de uma vez com cada ataque. Rafael mandou que garantisse a segurança de Brooklock primeiro. A prioridade de Brook era se proteger. Mas num descuido, um goblin se aproximou de Brawl. Os outros 2 perguntaram se ele estava ferido, e Rafael o repreendeu, deixando o rei envergonhado. Growlock não entendia por que, mesmo treinando todos juntos, ele era o único tão fraco. Não conseguia imaginar como alguém sem talento nenhum para a espada poderia um dia ficar forte. Enquanto isso, na aldeia dos Ghouls, Lonrad estava botando todos os homens lagarto para treinar, enquanto o líder deles parecia prestes a surtar. Quando os pobres lagartos torturados finalmente foram embora, ele ainda falou de forma toda educada, que poderiam voltar caso quisessem treinar mais, e os atletas Ghoul deram as bem-vindas. Mas os lagartos pensaram que preferiam passar fome do que voltar para aquele inferno. Ele mesmo tinha ficado chocado na primeira vez em que viu os atletas Ghoul. Normalmente, o treino destrói fibras musculares que só ficam mais fortes na recuperação. E quando a fadiga do sistema nervoso central acumula, o desempenho despenca, então é preciso diminuir a carga. Lá pela 9ª semana, até os Ghouls sentiram que o progresso estava ficando lento. No começo, ele achou que finalmente era hora de aliviar o ritmo e queria dar um dia de descanso para eles. Mas no dia seguinte aconteceu algo quase milagroso. Os Ghouls tinham crescido e ficado ainda mais fortes. Do nada, Hakie mostrou que todos tinham virado atletas Ghoul com só 8% de gordura corporal. Foi aí que ele percebeu que os atletas Gauls talvez nem precisassem de treino de descarga. Com os homens lagarto fora do caminho, ele decidiu levar todos para comer.
Os atletas Ghouls perguntaram se podiam caçar sozinhos naquele dia. Já que os Ghouls comuns nunca tinham vencido o Cluck e sempre comiam a presa que ele caçava, mas agora que tinham músculos no peito, queriam derrotar o famoso frango Cluck. Quando ouviu isso, ele ficou satisfeito, porque significava que ganharia mais tempo para treinar. Logo depois, os atletas Ghouls partiram totalmente equipados, mas estavam sofrendo. Eles se perguntavam por que tinham que andar naquela postura horrível, mas Luan estava super satisfeito com a postura deles. Até que as forças começaram a falhar. As costas foram arqueando e tudo desabou. Eles se machucavam porque não tinham cartilagem forte e flexível para sustentar aquilo. Luan Head pensou que queria muito ter alguém como seu mestre por perto, com aquele cartilagem absurdamente resistente. Naquela noite, uma figura solitária seguia treinando com a espada, porque tinha deixado um duende chegar perto de Brock. Rafael e Henderd continuavam pedindo desculpas. Brolog entendeu que era porque ele ainda era fraco e não tinha confiança deles, então jurou ficar mais forte treinando mais duro. Até quando os outros descansavam, Rafael aparecia do nada e mandava ele apertar mais o polegar, imaginando que estava cortando o vento. Brolog ficou todo envergonhado e perguntou se ele tinha sido acordado. Rafael sorriu e disse que queria ver seu amigo ficar forte de verdade. Por isso, mesmo sabendo que Brolog treinava escondido todas as noites, ele fingia não perceber. De repente, uma voz grossa ecoou perguntando o que os dois estavam aprontando pelas costas. Grovo explicou que não era nada demais, só prática mesmo, mas uma mão tapou a boca dele na hora. Rafael perguntou como aquele cara que tinha colocado Brolog em perigo ainda tinha coragem de aparecer ali. Henderd respondeu baixinho que se eles não descansassem, no dia seguinte o corpo deles ia reagir mais devagar. Ele ainda comentou que Brolog precisava dormir direito para a pele ficar mais branca e macia. Brolog ficou preocupado, não entendia por que os amigos brigavam por umas coisas dessas. Nesse momento, um barulho estranho ecoou no mato. Os três se prepararam para lutar. Era um grupo de homens lagarto correndo na direção deles. Os lagartos ficaram congelados ao ver os três humanos. O líder deles, todo suado, grugiu que não prestassem atenção neles, porque o que vinha atrás estava chegando perto. Eles também estavam fugindo para salvar suas próprias vidas. Uma multidão enorme e escura vinha logo atrás. Eram os antigos governantes daquele lugar, os temíveis frangos cacarejantes. E até esses frangos estavam correndo em pânico, porque logo atrás havia um bando de demônios famintos por proteína. Sem que Luan Head percebesse, uma nova pirâmide energética estava nascendo ali. Dias antes, Luan Head tinha levado os atletas Ghoul para caçar galinhas dacarejantes, mas estava cheio de dúvidas. Será que eles conseguiriam mesmo? Os músculos no peito das galinhas pareciam bem maiores que os deles, e os atletas Ghoul achavam que aquilo devia ser só músculo morto. Luan Head explodiu de raiva, se perguntando onde eles tinham aprendido esse tipo de grosseria. Foi aí que um frango cacarejante tropeçou enquanto corria atrás de um inseto, mas dois troncos bloquearam seu caminho. Irritado, ele se sacudiu com tanta força que os dois troncos explodiram sob a pressão. A galinha cacarejante ainda conseguiu engolir o inseto. Vendo aquilo, os atletas Ghoul ficaram sérios. Um deles se virou para um grande tronco e tentou fazer o mesmo, colocando o corpo entre os dois lados. Ele usou toda a força dos braços, mas os troncos só balançaram um pouco. Luan Head disse para ele descansar 3 minutos e tentar de novo. Depois da pausa, o atleta Ghoul tentou outra vez, usando cada gota de força que tinha. Mas Luan Head mandou parar e voltar, já que o treino dele ainda estava longe do ideal. Ele não entendia que o supino é um exercício multiarticular poderoso e que várias variações de flexões também trabalham músculos profundos. Então, o que ainda estava faltando? Ele olhou para as galinhas cacarejantes e percebeu como elas se esfregavam umas nas outras com as asas entrelaçadas, como se estivessem criando resistência. Foi aí que finalmente entendeu por que o treino dos atletas Ghoul continuava evoluindo. Ele mesmo tinha deixado isso passar. O atleta Ghoul perguntou se a postura estava errada, ativando o grupo muscular errado, mas Luan Head disse que não era isso. O problema era que os músculos já tinham se acostumado ao treino, então precisavam mudar a rotina imediatamente. Então Luan Head ordenou que os atletas Ghoul se organizassem em 5 fileiras. Atrás dele estava a máquina de cabos, criada para trazer variedade ao treino. Antes de começar, pediu para todos baterem palmas 3 vezes. A partir dali, para treinar a parte interna do peito e derrotar os polos Cluck, eles começariam pelo famoso Cable Floor. Os atletas de S elogiaram na hora, dizendo que o chefe sempre tinha a solução. Lord Liu era realmente o melhor.
Luan Red mandou que ficassem quietos para poder explicar direito. O exercício estimulava bem a parte interna do peito e deixava o formato mais definido. O movimento tinha que ser feito certinho para funcionar, e era meio complicado para iniciantes. Primeiro passo: inclinar o tronco com os joelhos levemente flexionados. Segundo passo: manter os braços um pouco dobrados e o corpo firme para estabilizar. Terceiro passo: puxar os cabos para o centro empurrando o peito um pouco para frente, fazendo um movimento que lembrava bater asas para cruzar a frente. Ele explicou que dava para ajustar a altura do cabo e o ângulo do tronco para atingir diferentes músculos, mas o corpo precisava ficar firme. Depois da explicação, disse para perguntarem sobre qualquer detalhe que não entendessem e montou várias estações para testarem. Os atletas de ES brigaram para serem os primeiros. Queriam que o peito explodisse de tão forte naquele dia. Luan sempre achou os iniciantes adoráveis. Depois de alguns dias de treino, o peito deles ficou visivelmente maior. As galinhas cacaejantes só observavam, completamente confusas. Os músculos peitorais perfeitos daqueles atletas deixaram os corações das galinhas cacarejantes batendo tão rápido que uma luz dourada começou a brilhar ao redor delas. Lanhead observava tudo sem entender muito bem o que estava rolando. Quanto mais luz dourada se acumulava nos corpos das aves, mais vivas e chamativas ficavam suas penas. Duan Head se perguntou por que os peitos daquelas galinhas estavam crescendo de novo daquele jeito meio suspeito. Os atletas Go disseram para Luan Head ficar tranquilo, porque o plano deles era simplesmente acabar com todos os polos Cluck. E então as duas espécies correram uma contra a outra. Nesse exato momento, o instinto de Luan Head despertou, e o nome das galinhas mudou para Gokers. Com um único golpe, elas mandaram o atleta Go voando. Ficou claro que quando o peito de um polo Cluck crescia demais, o bicho evoluía junto. Se quisessem impedir que um polo Cluck virasse um Goker, teriam que parar o crescimento do peito da criatura antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, o velho Golken acabava de acordar com aquela vibe de viúvo solitário, mas até que estava curtindo essa estranha sensação de liberdade. De repente, a barriga dele roncou alto, e ele reclamou que Lord Lu era perfeito em tudo menos em hábitos de alimentação que pareciam não bater com os dele. Nesse tempo todo, o velho Ri Goal tinha aprendido a fritar pele de frango, porque Luan nunca comia essa parte, então só ele podia aproveitar aquela delícia crocante. No meio da floresta, os atletas Goal já tinham sido derrubados e tentavam entender o motivo. Mesmo seguindo cada dica de Lord Blue, treinando peito e músculos profundos, eles ainda perdiam feio. Alguns atletas começaram a imaginar que o problema só podia estar na forma, até que um deles gritou que ninguém ali estava fazendo aquilo direito e que o problema devia ser algo bem mais básico. Luan Red explicou que o esforço, o tempo e a intensidade do treino deles não chegavam nem perto do que aqueles polos cruecos tinham acumulado por toda a vida. Eles estavam esperando vencer depois de poucos dias de treino pesado. Aquilo não parecia nada justo. Os atletas Golds ficaram abatidos. Aqueles peitos incríveis não iam nascer em 1 ou 2 dias. Mas Luan Red disse que ainda existia um jeito de vencer. Pediu para eles pensarem direitinho em como tinham chegado até ali. Durante a caminhada com peso guiados por ele, todos mantiveram a postura perfeita nas passadas, mesmo cansados. Sua força de vontade os fazia continuar. O estado mental tinha melhorado, mas ainda precisavam de treino de verdade. Ganhar um pouco de força não significava que já tinham fugido da fraqueza. Para abandonar o título de os mais fracos, precisavam ficar muito mais fortes. Luan Red comentou que, na Terra, entre levantadores que podiam erguer 500 quilos, aquilo era só o básico. Era essa base sólida que deixava eles tão fortes. Então, não importava o cansaço, os fundamentos tinham que ser treinados sempre. Animados com as palavras de Luan Red, os atletas Goals passaram a treinar sem parar. Depois de um tempo, eles finalmente sentiram a força subindo do chão e atravessando seus corpos. Luan Red ficou orgulhoso. Ele tinha entendido que mesmo se o peito deles nunca superasse o dos rivais, pernas e glúteos fortes podiam virar o jogo. Os atletas Goals usaram essa energia da parte inferior do corpo e avançaram direto contra os Walkers. Luan Red sabia que eles estavam treinando bem e achou que era hora de todos verem o poder do esforço contínuo. Os Walkers, porém, responderam com um tapa tão forte que mandaram os atletas voando de novo. Ao ver a cena, Luan Red ficou desnorteado. De repente, percebeu que eles tinham subido até ali fazendo passadas todo o caminho. As pernas deles deviam estar tremendo como gelatina.
Os atletas Gols continuaram sendo jogados longe. Luan pensou que só tinha entendido isso tarde demais. Os Walkers, vitoriosos, ergueram a cabeça orgulhosos. Foi aí que perceberam que ainda tinha uma pessoa em pé. Eles avançaram contra Luan Red imediatamente. Luan Red não se moveu. Firmou os pés no chão, levantou a mão e usou remada com halter com um único braço contra os Walkers. Naquele instante, os Cookers viram toda a vida deles passar diante dos olhos, e a última imagem congelou na mão daquele humano. Depois disso, os Losers viraram apenas uma panela de sopa de galinha bem saborosa. Luan Red disse para todos não se culparem. O fracasso sempre fazia parte do crescimento. Naquele dia, eles precisavam repor proteínas. E amanhã, os atletas Go iriam caçar com as próprias mãos. Luan Red levantou o pedaço de peito de frango que segurava e desejou que todos continuassem crescendo e ficassem mais fortes. Depois mandou o que comeu a coxa fazer 300 flexões antes de voltar. No dia seguinte, Wainwright reforçou para os atletas de S lembrarem de tudo o que tinham aprendido e se manterem seguros durante a caça. Os atletas Gold se perguntaram se Lord Liu não iria junto, mas Luan Red queria terminar o próprio treino antes de se juntar ao grupo, porque acreditava que cumprir o treino diário era mais importante que qualquer briga. Luan Red desejou sucesso no ganho de músculo deles. O único problema é que a faixa de resistência ainda estava leve demais. Se soubesse disso antes, teria chamado o velho Rei Goal também. O objetivo dos atletas Go naquele dia era trabalhar juntos e capturar 50 Polos Club. Para ficarem mais seguros, se dividiram em 3 equipes e usariam os músculos do peito para avisar perigo. Depois de planejarem tudo, começaram oficialmente os dias caóticos e divertidos dos novatos do fitness. Enquanto isso, os 3 espadachins finalmente acharam o esqueleto do Polo Queen, que já estava morto há muito tempo sem crânio nenhum por perto. Randy achou que o Polo Queen tinha morrido na hora por algum feitiço absurdamente poderoso. Brownlock imaginou se aquilo não tinha sido um golpe tão forte que nem o Polo Queen conseguiu aguentar, e pensou se algo assim não estava no nível de um grande mago do reino. Ainda comentou se aquilo realmente era um problema no qual eles deveriam se meter. Rafael e Randy falaram ao mesmo tempo que ele não precisava se preocupar, porque não deixariam nada acontecer com ele. De repente, o chão começou a tremer. Os 3 espadachins sacaram as espadas na mesma hora, preparados para o combate. Um grupo de galinhas cacarejando apareceu, seguido logo atrás por um grupo de atletas Go. Esses atletas também viram os humanos. Rafael e Andar correram para proteger Brownlock ao ver criaturas desconhecidas. Brownlock ficou irritado, achando que deviam dar espaço. Não era como se ele precisasse tanto assim. Os atletas Goals, por outro lado, pararam porque tinham ouvido histórias de que humanos eram cruéis e violentos e não sabiam como aqueles 3 iriam reagir. Uma luta naquele momento podia ser suicídio. Os músculos do peito do atleta Gal começaram a vibrar. Brownlock pensou que tipo de truque estavam preparando, mas na verdade eles estavam chamando os outros 2 times para diminuir o risco. As vibrações do peito funcionavam como uma espécie de sinal para reunir todos. Só que, ao mesmo tempo, os músculos peitorais das galinhas cacarejadoras também ficaram maiores e evoluíram de novo, virando Walkers. Brownlock sabia que a força de combate dos Walkers rivalizava com a de um dragão de 2 patas. Eles avançaram direto contra os atletas Go. Os atletas, ainda com o peito vibrando, ficaram sem graça por não terem parado antes. Foi aí que chegaram os líderes dos outros 2 grupos. Eles sorriram confiantes, dizendo que não estavam atrasados. Os atletas Go se prepararam. Esse movimento era algo que eles tinham aprendido com o Luan Han. Na época, ele estava tentando erguer uma barra, e Luan Han Reed lembrou que sua postura estava totalmente errada. Quando não dá para treinar com a postura certa, o melhor é pedir ajuda para alguém mais forte. Mas, se alguém quisesse sentir a sua força de vez em quando, de um jeito seguro, o que deveria fazer? Esse era o segredo de musculação dos atletas Goals, conhecido como BCH Press Spot. Eles sempre repetiam para si mesmos que não era preciso se preocupar com o que estava atrás. Bastava seguir em frente, usar até a última fibra muscular no final de cada movimento e deixar que os pequenos sentissem o peso do poder nos enormes músculos peitorais dos gigantes. Os pequenos Walkers ficaram encurralados por um instante e, justo quando os atletas Goals começaram a se empolgar achando que o movimento estava dando certo, um acidente rolou. Um dos atletas acabou ficando sozinho. Ele murmurou, com um tom resignado, que mesmo não encontrando ninguém para ajudá-lo ali, ainda era grato por todo o carinho que recebeu até aquele momento. Seu parceiro de equipe soltou um grito desesperado.
Ele sabia que os humanos levavam só 0,3 segundos para decidir se alguém era amigo ou inimigo, desde o primeiro encontro até agora, e ali já tinham passado 486 segundos. Foi nesse momento que os 3 espadachins sentiram, bem no fundo do peito, a ressonância mais intensa dos músculos do peito do atleta Gol. Um eco interno que parecia vibrar dentro deles. Porém, infelizmente, aquela ressonância também alcançou o peito dos Walkers e evoluiu ainda mais. O trio de espadachins não fazia ideia do que era aquela criatura. O tamanho dela já estava quase no nível de um dragão. A lenda dizia que dragões verdadeiros existiram na antiguidade e que, para impedir que seus descendentes ultrapassassem seu poder, os dragões daquela era tomaram uma decisão extrema. Dividiram sua força em 2 linhagens, criando o clã dos dragões e a família dos Polos Queen. A criatura diante deles não era um dragão real, mas seu tamanho absurdo deixou Raphael e Handed animados. Eles tinham certeza de que aquilo finalmente iria ganhar a aprovação do mestre. Naquele momento, Luan ficou apreensivo. Ele pensava que, por mais que os corpos dos novatos se desenvolvessem rápido naquele período de bem-estar, comparados ao atleta Gol, o próprio peito de Luan parecia até meio miado. Mas, mesmo assim, Luan achava aqueles novatos uns fofos, treinando com tanta dedicação. 3 meses haviam passado. No começo, eram chorões, mal conseguiam se mover sem receber instruções detalhadas. Sempre pensavam em desistir, mas essas ideias sumiam na mesma hora. Eles seguraram tudo na força de vontade, e nenhum deles desistiu. Ficava claro que eram aqueles moleques que estavam ficando mais fortes. Mesmo assim, Luan sentia uma alegria genuína. Naquele dia, ele sentia ainda mais falta do mestre. De repente, a memória de que seu mestre também havia desaparecido naquela idade voltou como um soco na mente. E um pensamento invadiu sua cabeça. Foi aí que um atleta Gol apareceu correndo atrás de Luan. Desesperado, ele explicou o que estava rolando. Se aquilo continuasse, todos iam morrer. Luan se moveu imediatamente, perguntando onde estavam todos. O atleta Gol apontou na direção certa e ele seguiu sem hesitar. O antepassado do fitness detectou um poder físico absurdo em nível de habilidade de combate e lançou um alerta. O sistema estava desativando automaticamente qualquer habilidade física de combate. Luan Handed explodiu de raiva. Ele pensou que aqueles malditos polos tinham ousado tocar em seus filhos. Ele concentrou energia nas pernas e num salto explosivo desapareceu do lugar. Enquanto isso, Raphael e Handed eram empurrados para trás e os Walkers gigantes avançavam, prestes a esmagar tudo. Foi aí que os atletas Gol ativaram a técnica secreta final do seu método de musculação. Eles se juntaram e formaram uma formação combinada de suporte. O ataque do gigante Gawker foi bloqueado, mas eles sabiam que não durariam muito. Só desejavam que Ludaren chegasse antes que caíssem. A formação rapidamente se desfez, mas tragédias sempre chegam sem avisar. O Gawker gigante ergueu o braço e preparou o ataque final. No instante em que o golpe ia cair, um impacto poderoso veio do céu e esmagou o Gawker gigante. Os atletas Gol comemoraram, achando que Ludaren tinha conseguido. Mas quando a poeira baixou, quem estava de pé era o velho Rei Gol. Todos ficaram confusos. Então, não muito longe dali, um estrondo sacudiu tudo. Quando o pó se dissipou, a figura de Luan Handed surgiu. Ele percebeu que tinha saltado para o lugar errado. Uma enorme quantidade de walkers gigantes cercavam o velho Rei Gol. Handed observou o ataque de longa distância realizado antes e ficou impressionado pela força. Um atleta Gol explicou para os 3 espadachins quem era ele, o segundo mais forte da Vila dos Gols, o velho Rei Gol. Os walkers trocaram algum tipo de sinal e então todos olharam para o velho Rei Gol. Ele riu com desdém. Perguntou a si mesmo se eles realmente achavam que ele teria vindo sem se preparar. Os atletas Gol gritaram com empolgação dizendo para o velho Rei Gol esmagar aqueles monstros no chão. O velho Rei Gol rugiu, dizendo que estava furioso com todo aquele grupo e que Arão devia sair logo e acabar com eles. Os atletas Gol ficaram completamente sem graça. O velho Rei Gol congelou por um instante, percebendo que na realidade ele não tinha preparado nada 6 horas antes. Ele ficou indignado por a comida estar acabando tão rápido. Planejou subir a montanha para chamar os atletas Gol de volta. E como o Polo Queen estava morto, imaginou que não haveria perigo, mas acabou caindo nisso também. O velho Rei Gol ouviu os gritos dos atletas Gol. Para ele, somente ele e Luaran tinham o direito de intimidar os atletas Gol. Ninguém mais podia tocar em seus subordinados. O velho Rei Gol não entrou no treino de musculação como os outros, mas seu status nunca caiu. Nem porque sua força fosse maior que a dos atletas treinados, nem porque a lei selvagem tivesse mudado. O motivo era um só. Ele tinha que usar sua habilidade repetidas vezes para ajustar o peso da placa que Luaran precisava. Sem perceber, isso elevou sua habilidade de escudo pesado ao nível máximo. Primeiro, ele ativou o escudo pesado vezes 1, diminuindo o peso de uma rocha gigante. Depois, ergueu a rocha e arremessou no Gawker gigante. Em seguida, ativou o escudo pesado vezes 10, e a rocha, agora 10 vezes mais pesada, esmagou o Gawker gigante. Mas sem se preparar antes, esse tipo de ataque só poderia ser usado uma vez. Ao ver o tamanho absurdo do Gawker gigante, o velho Rei Gol sentiu que estavam condenados.
e acabou sendo atingido com força. Um atleta Gol viu isso e percebeu que agora eles estavam realmente no fim. Grok pediu desculpas aos outros dois, dizendo que sempre acabava estragando as brincadeiras. Rafael e Handed afirmaram que não era hora de brincadeira. Brolock suspirou, pensando que eles queriam zoar até o último momento. Ele pensou que talvez, mesmo reencarnando em outro mundo, ainda sentiria saudades desses momentos. Passar o último instante ao lado dos amigos. Brolock não se sentia sozinho. Os atletas Gol também estavam preparados para usar até a última célula muscular, espremendo toda a força que podiam. Agradeceram a Luaran por tudo o que aprenderam. Mesmo sendo um treinamento pesadíssimo, foi ali que descobriram o que era poder de verdade. Se existisse outra vida, pediam para serem treinados novamente. Os 3 espadachins avançaram junto dos atletas Gol, contra o rebanho. Enquanto isso, Luan Wright observava em silêncio o velho rei Gol, que tinha sido derrubado até ele. Ele implorou para Luan salvar seus subordinados. Os músculos do peito de Luan Handed tremeram violentamente. O antepassado do fitness detectou uma sobrecarga na habilidade, calma sob pressão, e cancelou sua ativação. Assim que os atletas Gol estavam preparados para lutar até o fim, o rebanho inesperadamente passou correndo ao lado deles, desviando para outra direção. Os músculos de Luan Handed continuavam tremendo de forma intensa, e toda a manada, atraída pelos moradores, se juntou ali. Eles estavam perdidos, sem entender nada do que estava rolando. Enquanto Luan Handed encarava os gigantes à sua frente com uma fúria que queimava por dentro, o antepassado do fitness confirmou sua decisão. A pressão do Comodoro seria suspensa por 24 horas. Pouco antes disso, quando o Walker gigante disparou para longe, os Gols prontamente se prepararam para acompanhá-lo. A vibração constante nos peitorais indicava que Ludaren deveria estar naquela direção. Brolock, porém, estava totalmente confuso. Queria saber quem era Ludaren. O líder do esquadrão se abaixou para explicar que esse era o mestre e capitão deles. As estrias musculares dele eram mais definidas do que de qualquer outro. Em resumo, o seu novo rei Gol era Luaron. Ao lado de Luan Handed, o Golker gigante com quase apetite doentio fixava o seu peito. No segundo seguinte, os gigantes atacaram de uma vez. Aqueles peitorais impecáveis só poderiam pertencer aos corpos deles, ou pelo menos era isso que imaginavam. Mas Longhand apenas deu um leve toque, e o corpo do gigante se dobrou para dentro. Um instante depois, ele foi lançado para o céu como um foguete. Toda a manada ficou chocada. Que tipo de força era aquela? No momento seguinte, os olhares deles ficaram ainda mais ardentes, como se já tivessem decidido que os peitorais de Luanhand seriam deles. Então, seus corpos enormes simplesmente sumiram da vista e reapareceram no ar, girando de forma brutal. Haviam usado uma técnica de fusão da alma marcial, e as 2 garras gigantes desabaram sobre Luanhand. Luanhand foi prensado contra o chão por 2 gigantescos walkers. A técnica funcionou. Os 2 monstros se entreolharam, confusos, mas logo ficaram totalmente petrificados. Luanhand segurava as garras deles apenas com força bruta. Os walkers começaram a suar frio. Aquilo era força divina demais. No instante em que Luanhand ia se lançar do chão, os gigantes walkers rugiram, e mais vários deles avançaram, estendendo as garras. Luanhand foi empurrado de volta para debaixo da terra. Quando acharam que tinham vencido, uma explosão sacudiu o solo, e Luanhand saiu voando, arremetendo direto contra um dos gigantes. No momento seguinte, com um chute leve, o Golker gigante caiu e não conseguiu se levantar. Os outros entraram em pânico. O peito daquele humano era mais do que eles poderiam desejar. Foi então que a voz de Luanhand ecoou, explicando que o Clan Cluck desenvolvia seus músculos usando a formação do peito. Então ele ativou essa mesma formação para atrair a atenção dos gigantes. Ao ouvirem aquilo, os walkers começaram a suar frio de arrependimento. Aquele homem não só era monstruosamente musculoso, também tinha uma mente estratégica assustadora. Mas Longhand não queria perder tempo falando. Ele saltou alto e esmagou o crânio de um gigante com um único soco. A criatura caiu no mesmo instante. Os músculos de Longhand, então, começaram a inchar de maneira selvagem, e logo depois ele juntou as mãos e as empurrou para frente, lançando inúmeros Golkers para o céu. Eles caíram, um a um. Os gigantes olharam para o homem à sua frente com puro terror. Se tivessem outra chance, jamais o provocariam de novo. Luanhand então ergueu uma árvore próxima, saltou sobre os corpos dos gigantes e fez várias manobras giratórias no ar antes de usar seu famoso tríceps por cima da cabeça, golpeando a multidão com a madeira e apagando mais um gigante. Os atletas Gol e os 3 espadachins assistiam à cena, com o rosto completamente travado de espanto. Até os gigantes que lembravam dragões tremiam diante dele. Ele parecia meio besta, meio humano. A luta de Luanhand ainda não tinha acabado, mas por dentro ele sentia a ansiedade crescer. Havia usado o salto para chegar até ali, e agora a parte inferior de seu corpo estava enfraquecendo.
Se desistisse naquele momento, nunca conseguiria encarar o velho rei Gol que afiava suas pesas de treino. Sem saída, decidiu apostar tudo num último golpe para eliminar todos os gigantes de uma vez. Ordenou ao antepassado do fitness que liberasse todas as restrições e gritou que o supino primeiro modo deveria ser ativado. Uma advertência soou. A parte inferior do corpo não suportava mais a massa muscular da parte superior e precisava entrar em modo de isolamento. Seus músculos estavam prestes a colapsar quando inúmeras mãos surgiram em suas costas largas. Ele se virou, surpreso. Todos os atletas Gol haviam chegado sem que ele percebesse e sorriam para ele. Ele sempre havia sustentado todos eles. Agora era a vez deles sustentarem o mestre. Luan Hood sorriu e deixou que os gigantes Valkyrs vissem a força do mestre e dos discípulos unidos. Ao mover a mão para frente, os gigantes Hawkers simplesmente desabaram. Depois da luta, todos caíram no chão de cansaço, exceto Luan Hood, que abriu um sorriso satisfeito. O treino daquele dia tinha sido perfeito. Após o grupo de Luan Han derrotar todos os gigantes, uma expressão de alívio apareceu no rosto dele. A vingança estava completa. O velho rei Gol podia descansar. Ele faria falta. Os Gols próximos cochichavam entre si. De forma sincera, comentavam que antes da chegada de Lord Luan Hood, ele era bem cruel. Mas depois de ser domado, ficou tranquilo. Até tinha cozinhado o frango gugu para eles. A partir dali, decidiram cuidar bem da esposa e das filhas dele. Antes que terminassem os sussurros, Luan Hood frangiu a testa de repente. Sem o velho rei Gol treinando suas pesas, o olhar de Luan Hood se voltou para os Gols falantes. Eles congelaram, fingindo não ter dito nada. Criaturas ingratas, pensou Luan Hood rangindo os dentes. Esperem só até voltarmos. Vou treinar todos vocês pela metade. Foi então que uma figura caiu ao lado dele. Luan Hood piscou confuso. Um Gol realmente podia morrer e voltar como um fantasma? O velho Gulin coçou a cabeça sem jeito. Ele explicou que não estava morto, só tinha deixado tudo nas mãos de Luan Hood e tirado uma soneca. As palavras dele fizeram o grupo explodir de alegria. Eles se jogaram em cima dele como projéteis, esmagando o pobre velho no chão enquanto ele gritava de dor. Luan Hood não conseguiu evitar um sorriso. Parecia que ele não teria que se preocupar com o regulador de peso. A cena mudou para a ilha de Willan, da Nação Branca. Os 3 espadachins já tinham contado ao conde tudo o que aconteceu na linha de frente, sem esconder nada. O conde franziu a testa, preocupado. Os Gols em si não eram grande ameaça, mas aquele semi-humano era perigosíssimo, já que derrotou a Queen sozinho. E haviam outras tribos famintas pelo território. Isso era um problemão. Ele suspirou fundo. Precisava de um plano para lidar com aquele homem. O jovem general ao seu lado, intrigado, perguntou onde estava Block, comentando que eles 3 eram tão unidos que até dividiam o mesmo paninho quando eram bebês. As palavras atingiram os dois como flechas. As lágrimas surgiram na mesma hora. Glock tinha sido sequestrado por aquele semi-humano. Antes disso, Luan Hood tinha percebido na hora que Block era o material perfeito para treinar, e por isso insistiu em levá-lo embora. Os 2 amigos dele, claro, se recusaram na hora e atacaram Luan Hyde sem pensar 2 vezes, mas os golpes deles pareciam socos de crianças pequenas. A grande espada de andar de que eles se gabavam tanto foi segurada por Luan Hyde com 0 esforço, sem nem virar o rosto para olhar. Eles entenderam que não tinham como vencer e só conseguiram assistir enquanto Block era levado embora. Só de imaginar aquilo, os 2 já queriam chorar mais ainda. Eles imploravam ao mestre para resgatar Block daquele monstro. O conde virou a cabeça surpreso. Disse que até entendia sobre treino de força, mas que tinham ouvido falar que era um tipo de magia sombria, e pensava que aquele soldado era digno de pena. Mesmo assim, ele comentou que não podiam simplesmente começar uma guerra desse jeito. Depois, olhou para o general dizendo que o mestre deles não era alguém que agia levado pelos próprios sentimentos. Só que antes que pudesse terminar a frase, um estrondo fez o chão tremer. A aura da general brilhou como uma espada, e os olhos dela ficaram afiados como lâminas. Ela gritou para que ninguém ousasse provocá-la. Todas as unidades deveriam se preparar para a guerra. O conde levantou a mão meio desesperado, pedindo para a general não agir por emoção. Ela respondeu com desprezo, dizendo que sentimentos não tinham nada a ver com isso. Para ela, qualquer um que encostasse em seu discípulo estava encostado nela, e isso era cruzar a linha. O conde congelou e recolheu a mão, sem ousar falar mais nada. A general virou as costas e ordenou que os 2 discípulos a seguissem direto para a mina, onde ela arrumaria toda aquela bagunça pessoalmente. Enquanto isso,
No campo de treinamento dos Ghouls, Luan estava pronto para mais um dia de treino. Como o Blog ia treinar com eles a partir daquele dia, começariam revisando o básico, sentadilha. Blog parecia completamente perdido, sem ideia do que era aquilo. Luan Red abriu um sorriso tranquilo, disse que não tinha problema não saber, e chamou o Blog para perto, prometendo ensinar. Explicou que a sentadilha era a base para suportar cargas com estabilidade e também o melhor exercício para fortalecer os quadríceps. Enquanto falava, colocou a mão no ombro de Blog e pediu para ele tentar uma sentadilha. Blog tremeu enquanto se abaixava. Ele olhava sem entender nada, perguntando mentalmente qual era o propósito daquilo. Luan Red explicou com paciência. Era só se agachar e levantar, mas mantendo a postura firme, porque treinariam com pesos e uma postura errada podia machucar. Pediu para ele afastar os pés na largura do quadril, manter os joelhos alinhados com os dedos dos pés e usar quadris e joelhos para descer. Depois, era só empurrar com as pernas e com o quadril para subir. Blog seguiu o movimento uma vez, e Luan aprovou na hora, elogiando o primeiro teste dele. Perguntou o que ele treinava antes. Blog ficou corado e disse, timidamente, que apenas um pouco de esgrima. Então Luan pediu para ele tentar outra sentadilha, pegando uma barra. Pediu que ele mantivesse o tronco firme e levantasse as mãos até os trapézios para colocar o peso. Blog mal teve tempo de reagir antes que a barra caísse sobre seus ombros. O peso parecia uma montanha, esvaziando sua cor completamente e quase derrubando ele no chão. Luan Red o avisou para não perder a postura e se levantar devagar. Blog apertou os dentes com o rosto vermelho, usando cada gota de força para subir. Luan tirou a barra imediatamente e os Ghouls ao redor começaram a comemorar e aplaudir. Disseram que ele não era nada mal e que agora entendiam por que ele manuseava a espada tão melhor que eles. Luan Henry olhava para Blog com satisfação evidente. Sabia que a força dele já estava no limite, mas mesmo assim ele manteve a postura perfeita. Era, sem dúvida, um ótimo material para treino de força, e o julgamento dele era impecável. Depois, Luan se virou para Blog e disse que ele estava treinando ali porque queria ficar tão forte quanto seus amigos. Blog apertou os punhos, com os olhos cheios de fogo, dizendo que queria sim ser tão forte quanto eles. Mas Luan suspirou. Disse que, infelizmente, Blog não conseguiria ser como eles. A luz nos olhos de Blog apagou na hora, achando que todo mundo pensava igual sobre ele, que, por mais que tentasse, nunca estaria no nível dos gênios da espada. Agradeceu por estar sendo treinado, mesmo assim. Mas antes que ele terminasse, Luan o interrompeu. Disse que o que queria dizer era que Blog ficaria forte em outra área, tão forte que nunca mais teria inveja da habilidade dos outros com a espada. Aos olhos de Luan, ele tinha o melhor talento. Blog levantou a cabeça com força, com lágrimas escorrendo e desabou. Disse que Luan era a primeira pessoa além dos próprios amigos que realmente acreditava nele. Luan deu um tapinha no ombro dele, dizendo para parar de chorar, porque chorar queimava músculo. E sem que Luan percebesse, sua habilidade aumentou silenciosamente de nível. Na manhã seguinte, Luan trouxe um monte de pintinhos. Explicou que não podiam depender das casas para sempre, e que as peitudas da montanha acabariam em algum momento. Então precisavam aprender a ser autossuficientes. O velho Rei Ghoul observava nervoso os pintinhos piando. Sabia que eles cresciam rápido e eram fáceis de criar, mas também sabia que não existiam muitos monstros na mina capazes de derrotá-los. Atualmente, os Ghouls eram mais fortes que eles, mas se algum dia os pintinhos evoluíssem, ninguém além de Lord L. Henry poderia pará-los. Luan Henry olhou com frieza imediata, disse que ele não podia fazer aquilo. O velho Rei Ghoul engoliu seco. Em teoria, deveria conseguir, mas ao ver o rosto de Luan dizendo claramente, fala que não e você morre, ele tremeu e respondeu que sim, ele podia. Luan Henry caiu na risada dizendo que aquele era o espírito certo e que quase tinha perdido a fé nele. Logo o campo voltou a encher de gritos de treino, todos se reunindo ao redor da barra e focando no poder dos quadríceps. O velho Rei Ghoul ficou ao lado de Blog, usando sua habilidade para ajustar o peso. Luan Henry observava a cena com um sorriso satisfeito, realmente achando divertido ensinar iniciantes. De repente, um trovão explodiu no campo, jogando os Ghouls mais próximos pelos ares. As barras podiam explodir. O velho Rei Ghoul estava tão confuso quanto todos. Nunca tinha ouvido falar de algo assim. Nesse instante, uma figura apareceu na frente dele com um olhar frio fixo em sua direção. Era a General Melilin, dizendo que ele era o monstro que tinha sequestrado seu discípulo. O velho Rei Ghoul começou a suar frio, balançando as mãos freneticamente, tentando explicar que era tudo um mal-entendido, que ele quem tinha sido capturado. Mas a General estava impaciente. Disse para ele parar de enrolar e responder sim ou não. Antes que ele pudesse reagir, a espada dela caiu com um golpe absurdo, levantando poeira e abrindo uma trincheira onde ele estava.
Mas em vez de comemorar, a general ficou irritada. Sua espada tinha sido parada por uma única mão. Luan segurava o golpe com o braço, com uma expressão nada amigável, dizendo que nem vira-latas tinham coragem de interromper o seu treino. Aquilo exigia coragem demais. Os dois sentiram o coração tremer. A general ficou chocada por um semi-humano conseguir bloquear sua espada com carne e osso. Luan Henry olhou para a pequena linha de sangue em seu braço, surpreso. Ele pensou que aquela mulher tinha realmente habilidade, já que o fizera sangrar mesmo enquanto ele nem se movia. Logo atrás, duas vozes chamadas por seu mestre avisavam apressadas que era aquele homem quem tinha levado o blog. Rafael e Randy viram o blog ao longe e começaram a chorar na hora. Sem blog, eles não comiam, não dormiam. Viviam sofrendo. A general olhou para blog, depois para Luan, e fez questão de explicar tudo o que tinha acontecido. Luan Henry levantou uma sobrancelha para blog. Perguntou se aquela mulher realmente era a mestra dele, e se isso não significava que ele já tinha um treinador. Não deveria bastar? Blog gaguejou sem conseguir formar uma frase. Disse que só achava que treino físico era mais interessante do que a espada, não era? Então Luan Henry cortou ele no meio. Para ser sincero, não tinha motivo nenhum para ficar com vergonha. Blog puxou o ar com força, como se fosse tomar uma decisão gigantesca. Depois ele se curvou fundo diante do mestre general. Disse que sentia muito, mas gostava muito mais de treinar o corpo do que da arte da espada, e que por isso lamentava ter feito o mestre ir até ali, porque agora tinha escolhido um novo professor. O general ouviu tudo com calma, e então abriu um sorriso inesperado. Mas um instante depois, a aura dele explodiu outra vez. Como seu discípulo tinha escolhido mal o tutor, ele dizia que precisava corrigir isso pessoalmente. Avançou num disparo, liberando sua técnica suprema. O monte puxou a espada, enquanto Luan Red ergueu as mãos, apertou o olhar e assumiu imediatamente uma pose de fisiculturista. Os músculos aumentaram, as veias saltaram. No segundo seguinte, a lâmina da general bateu com força no braço dele. Ela achava que ia vencer fácil, mas suas pupilas se encolheram de surpresa. A espada só tinha feito um arranhão. Um corpo tão resistente simplesmente não deveria existir. Ela virou o rosto para Blog. Queria saber se ele realmente desejava um corpo daquele jeito. Blog concordou firmemente, com os olhos brilhando de admiração. O general soltou um suspiro meio derrotado. Tudo bem, então ela mesma lutaria contra ele. Se o Enem conseguisse manter Blog, significaria que seu método de treino era superior. Mas Luan Henry negou devagar. Chamou a general de tia e disse que ela não entendia nada. Para ele, o fitness não era uma arte marcial, era um jeito de queimar, moldar e fortalecer o espírito. Ela retrucou perguntando se então capturar aquela cocatrice não tinha sido para lutar. Luan Red respondeu sem pressa que aquilo tinha sido só para sobreviver, que por causa das proteínas ele lutava apenas para se manter vivo. O general deu uma risadinha de deboche. Segundo ela, fitness era só um treinamento inútil. Essas palavras acenderam a fúria de Luan Red na hora. Ela fez um gesto de desdém com a mão, mandando que ele se controlasse, dizendo que não adiantava se queimar ou se desafiar daquele jeito. Falou com todas as letras que fitness era lixo. No instante em que terminou a frase, uma luz intensa explodiu do corpo de Luan Red. De dentro dele surgiu uma forma maior e mais forte. Músculos afiados como metal esculpido, cada parte exalando pura energia. Só a pressão que emanava dele já deixava todo mundo prendendo o ar. Os olhos dele estavam tão afiados quanto os de um falcão. Ele dizia que iria mostrar o que realmente significava fitness de verdade. A mensagem do sistema anunciava que o modo de combate tinha sido ativado, com forma alta e físico musculoso habilitados. Os Ghouls se alinharam comendo melão calados. Eles discutiam quem seria mais forte, Lord Luan Red ou aquela mulher humana. Um deles zombava, dizendo que a diferença de tamanho era óbvia, que Lord Luan Red era claramente superior. Paul discordou, cortando o comentário. Ele dizia muito sério que a mestra dele era uma das 10 mais poderosas do continente e que ninguém deveria julgá-la só pela aparência. Enquanto isso, Luan Red olhava perplexo para os números que o relay mostrava. Peso, 67,2. Músculo esquelético, 32,7. Gordura corporal, 9,2. Porcentagem de gordura, 13,6. Ele se perguntava como alguém com tão pouco músculo tinha conseguido machucá-lo, mas antes que entendesse, a voz da general ecoou de novo. Ela queria saber que tipo de arte marcial ele achava que podia praticar com apenas treino físico. Só que antes que Luan Red respondesse, o espaço ao redor dele se retorceu com violência. No instante seguinte, ela surgiu acima dele, lançando um ataque brutal. Luan Red recebeu cada golpe com os braços, o que deixava a general impressionada por dentro com a força absurda dele. Mesmo assim, não parava de pressionar.
Ela dizia no meio dos ataques que tinha conselhos para dar uma sub-humana como ele. Luan se perguntava quem era que falava tanto durante uma luta. Ela dizia o motivo. Apesar do corpo dele parecer humano, ela ainda o chamava de sub-humano, porque o mana vermelho ao redor dele estava crescendo. Enquanto girava no ar, explicava que quanto mais próximo alguém estava da raça demoníaca, mais vermelho seu mana ficava. E que no estilo de combate dele, humanos não tinham capacidade de transformar seus corpos daquele jeito. Então ela avançou mais uma vez. O impacto destruiu o chão instantaneamente, mas Lone Rage desviou usando seu movimento característico, a máquina de prensa de pernas para cima. No momento seguinte, deu uma cambalhota no ar e aterrissou firme. Ele ficou cheio de raiva, afirmava que os corpos mudavam com esforço e que ela nem sabia disso. A general balançou a cabeça, dizendo que só seres como ele tinham acesso a essas habilidades. Humanos dependiam de espada e mana. De repente, a aura dela explodiu outra vez. A técnica secreta, Floresta de Espadas. Ela guardou a espada, e no instante em que a lâmina encaixou na bainha, inúmeras espadas surgiram ao redor de Lone Rage. Um suor gelado correu pelas costas dele, enquanto a voz dela explicava que humanos recuperavam a força que faltava antes de um duelo. Quando terminou de falar, incontáveis sombras de espadas dispararam contra Lone Rage, ataques tão intensos que ele mal conseguia desviar. Ela dizia que ensinar fitness não levava a nada, e que agora ele entenderia o que ela tinha dito antes. Para os humanos, treino e corpo não valiam nada. Mesmo que ele calculasse meios de vencê-la, jamais superaria alguém que estudasse a arte da espada. O general olhou para o caído Lone Rage como se fosse lixo. Luan se ergueu devagar, dizendo que os oponentes deles nunca melhoravam. Queria saber se ela tinha ideia do quanto a pessoa contra quem se luta hoje ficaria mais forte amanhã. O general sorriu frio. Dizia que não precisava se preocupar, porque como tinha conhecido Lone Rage naquele dia, não deixaria ele ver o sol do dia seguinte. A aura dela rugiu outra vez com a floresta de espadas. No instante seguinte, Luan respondeu inflando os músculos ao ativar pose de culturismo frontal, o duplo bíceps. A general continuou atacando, mas o olhar de Lone Rage era puro desafio. Ele afirmava que quem treina o corpo sempre derrotava a versão anterior de si mesmo, não importava quando ou onde. Então liberou sua técnica secreta, 10 repetições, um treino inteiro de 10 séries. Assim que usou, o físico dele continuou crescendo, ficando maior e maior. Ele dizia que agora era a vez dele ensinar alguma coisa para ela. Enquanto isso, no lado do blog, Rafael e Randy chegaram. Estavam com vergonha e super inseguros, só queriam ver o bloco mais rápido, e por isso trouxeram um mestre junto, sem imaginar que a situação ia virar tudo aquilo. Rafael dizia que do jeito que parecia, provavelmente achariam que eles eram uns idiotas. Block olhou para eles sem entender por que sentiria raiva, mas Rafael e Randy insistiram que tinham forçado o Block a deixar eles irem com ele. Block negou, dizendo que tinha ido porque queria aprender fitness e que voltaria quando terminasse, e que Lord Luan já tinha aprovado. Ao ouvir isso, os dois ficaram aliviados na hora, deixando o Block confuso. Talvez treino com espada deixasse as expressões deles estranhas, mas eles não ligaram para o que ele pensava e perguntaram que tipo de treino ele estava aprendendo. Randy disse que também queria tentar o fitness. Block negou, explicando que ainda era novato. Depois olhou para o velho Gold King e perguntou se ele podia ajudar. O velho rei Goa conou imediatamente, dizendo que provavelmente podia sim. Block abriu um sorriso animado e perguntou para os dois se lembravam do que o mestre tinha dito ser o mais importante quando alguém começava a aprender espada. Rafael levantou o braço na hora. A força das pernas. Exato, e o exercício que eles estavam aprendendo também focava na parte inferior do corpo, mais precisamente nas coxas, o agachamento, que treinava os quadríceps. Lord Luan dizia que o ideal no começo era uma forma simples e segura, mas para deixar a sessão mais divertida, Blog colocou mais peso na barra. O velho Golkin ficou totalmente em pânico ao ver que estavam começando com tanto peso. Ele pensava que aquilo não fazia sentido nenhum e comentou meio indignado que eles eram tão parecidos que até pareciam que tinham dividido o mesmo berço. Mas Greylock só deu aquele sorriso de quem tá curtindo o show e garantiu que estava tudo certo, dizendo que ia dar suporte por trás. Enquanto isso, do lado de Long Wen, o general aguentava um soco atrás do outro. Cada golpe vinha num ritmo certinho e, para piorar, Long Wen ainda contava em voz alta. 1, 2, 3, 4... Aquilo deixava o general furioso. O general reclamava mentalmente que se Long Wen queria bater, que batesse logo, sem ficar anunciando. E também queria saber por que ele estava se segurando. Mas Long Wen balançou a cabeça dizendo que não estava segurando nada. Quando o general estava prestes a continuar a bronca, as vozes de Rafael e Andrade ecoaram ao lado. O general ficou confuso, e no segundo seguinte ficou vermelho na hora. Rafael e Andrade tinham tirado as camisetas, deixando à mostra os músculos do tronco. A visão fez a guerreira Anne ficar ao mesmo tempo embaraçada e animada. Ela até tentou desviar os olhos, mas simplesmente não conseguiu. A cabeça dela girou, curiosa, se perguntando que tipo de treino era aquele e por que era tão bonito de ver. O velho rei fantasma respondeu, explicando que aquilo eram agachamentos fracassados.
era um exercício de musculação, mas daquele jeito poderia causar lesões. Naquele momento, o general já não tinha nem um pouco da arrogância de antes. O general comentou que talvez fosse uma boa ideia incluir o fitness na própria rotina. Ao ouvir isso, Luan saiu do modo de combate, mas continuou intrigado. Ele perguntou o que, na opinião dela, era exatamente o fitness. O general respondeu que era sobre queimar aquela paixão intensa e ver as pessoas suadas curtindo de verdade o treino. Assim, os dois acabaram chegando ao entendimento por causa do fitness. Pouco depois, todos seguiram viagem rumo à Nação Branca. Durante o caminho, os olhos de Luan Xue ficaram presos nos músculos do antebraço do general. Ele comentou que o antebraço dela era absurdamente forte e perguntou o que fazia para aquilo. O general respondeu que nem treinava de propósito, apenas manuseava a espada todos os dias, o que já contava como exercício. Só que o general também levantou uma questão. Perguntou se Luan Xue realmente achava certo ensinar métodos tão poderosos para os outros sem esperar nada em troca. Luan Xue fez um gesto com a mão, dizendo que não ligava nem um pouco para isso. Quanto mais gente treinasse, melhor seria. Isso deixou a general confusa. Normalmente as pessoas escondem o que é valioso para que ninguém copie, mas Luan Xue parecia não se importar nem um pouco. Ele afirmou que quanto mais pessoas treinassem, mais academias surgiriam por aí. E se as pessoas pesquisassem novos exercícios, o treinamento ficaria ainda mais eficiente. Se tivesse chance, Luan Xue ainda queria levar a cultura do fitness para a Rênia também. A general pensou um pouco e disse que ele era ainda mais interessante do que imaginava. Até comentou que o admirava. Mais tarde, quando encontrassem o conde, ela pediria que Luan Xue recebesse um desejo como recompensa. A jornada até a Nação Branca era longa. E quando anoiteceu, o grupo montou acampamento por perto. Nesse momento, Grolok se aproximou de Luan Xue com o semblante sério. Ele avisou que talvez Luan não soubesse, mas a Nação Branca praticava uma discriminação extremamente rígida. Lá, desprezavam outras raças, magos e até quem não seguia a religião deles. Eram amigáveis apenas com os próprios, especialmente com espadachins. Para jovens como ele, a situação era menos pesada. Mas tinha medo de que Luan e os atletas Go passassem por momentos bem desconfortáveis. Luan Wei concordou, reconhecendo que aquilo era mesmo um problema. Grolok sugeriu que esperassem um pouco antes de ir até lá. Mas Luan Wei ignorou completamente. Ele foi direto para um cocho próximo. No instante seguinte, começou a disputar comida com o cavalo, metendo colheradas de ração na boca. Todo mundo em volta ficou chocado. Ele parecia mesmo uma criança selvagem comendo ração de animal. Mas Luan Xue estava emocionado de verdade, como se estivesse provando uma iguaria. Aquela textura áspera e seca era a forma mais pura da aveia, carboidratos puros que normalmente só os cavalos comiam. As pessoas da Nação Branca o observavam comer aquilo com tanto prazer e ficaram espantadas de novo. Pensavam que monstros realmente eram monstros, até na hora de comer. Se um monstro ouvisse aquilo, ficaria bem chateado. O rei Go se aproximou deles e deu uma bronca nos dois, antes de tirar a sua própria comida. Ele disse que tinha melhorado um pouco as rações e pediu que experimentassem. Eles ficaram relutantes ao ver que a comida vinha justamente de um monstro, mas o cheiro era irresistível. Quando deram a primeira mordida, mastigaram devagar e ficaram travados de surpresa. Um sabor doce com um leve picante tomou conta da boca, e o aroma despertou algo profundo dentro deles. Era o sabor da comida de suas mães. Na hora, levantaram o polegar para o rei Go. Ele respondeu orgulhoso, dizendo que quando estivessem mais próximos, compartilharia a receita, e pediu que parassem de falar coisas discriminatórias sobre monstros. Nesse momento, Luan Xue se virou para a general Leuan, que perguntou o que precisava. Ele perguntou se ela lembrava que tinha prometido ajudá-lo com um desejo. Janoro Leuan confirmou. Luan Xue abriu a mão, mostrando um punhado de ração. Ele disse que tinha decidido, queria aqueles grãos. A general Wen não achou estranho. Disse que tinha visto Luan Xue criando galinhas e imaginava que fosse para isso. Mas Luan Xue explicou que não, era para comerem eles mesmos. A general Leuan começou a suar frio. Mesmo que fosse essa a vontade dele, ela achava um pouco embaraçoso entregar ração de animal como recompensa. A capitã do esquadrão de Gauss se aproximou dizendo que aquilo era absurdo, que um pedido tão valioso não deveria ser desperdiçado com comida de gado. Ao ouvir isso, Luan Wei ficou visivelmente irritado. Geralmente, quando faziam uma soma, não erravam. Ele disse que qualquer pedido seria concedido e aquele tratamento não era oferecido a qualquer um. Ela disse que poderia trocar suas tendas por cabanas de madeira, que poderiam receber roupas de aventureiros estilosas e bem ajustadas, e que seus suprimentos já tinham bastante peito de frango Go, a proteína preferida de Luan Xue. Luan Xue esfregou as têmporas, pensando que teria que dar uma lição para ela. Ele explicou que comer apenas proteína fazia mal,
principalmente para o fígado. Mas, se consumissem carboidratos na medida certa, o corpo produziria glicogênio, liberando força explosiva nos músculos. A aveia, sendo um carboidrato complexo, era digerida lentamente e mantinha a pessoa saciada por mais tempo, além de ser nutritiva e pouco calórica. Ele disse que na Terra era até chamada de rainha dos cereais. Perguntou que recompensa poderia ser melhor para o corpo do que a aveia. O grupo do general ficou em silêncio, sem conseguir entender muito bem aquelas palavras. Mas os ghouls estremeciam de emoção. Finalmente compreendiam. A partir daquele momento, também queriam comer aveia para ficarem gigantes e cheios de músculos. Os soldados da Nação Branca, que observavam tudo, cerraram os dentes. Eles acharam que aquele era o segredo que permitia ao semi-humano lutar contra a general. E não suportavam a ideia de humanos perderem para monstros. Então, decidiram comer também. Assim que Luan Shui terminou de falar, Brack deu um gole enorme no coxo. E Rafael engoliu seco atrás dele. Se Brack estava comendo, então eles também iam provar. No segundo seguinte, uma multidão inteira se juntou ao redor do coxo. Os Gauls pareciam uns fantasmas famintos, soldados renascidos que se recusavam a perder para os monstros. E claro, o cavalo que estava comendo de boa até ser interrompido, e agora só parecia totalmente perdido. Só que assim que a comida encostou na língua, todo mundo cuspiu na hora. Aquilo era horrível. Rafael pensou indignado, que nunca tinha provado nada tão nojento na vida. Mas enquanto limpava a boca, ele percebeu Brack. Bem na frente dele, Brack continuava mastigando punhado após punhado do grão. Nem mesmo Brack cuspiu, e até os ghouls haviam vomitado. O gosto era péssimo, mas Brack abriu um sorriso animado, achando tudo ótimo. Ele achou aquilo seco, crocante e disse que curtia. Luan Shui viu a cena toda. Não imaginava que Brack teria talento até para comer. Parecia alguém que engordaria rápido, o que deixou Luan Shui meio provocado por dentro. Foi aí que a General Leuan apareceu. Ela ainda não tinha entendido uma palavra sequer da explicação anterior de Luan Shui. Mas, vendo como todos pareciam satisfeitos, decidiu dizer que ia convencer o conde a aceitar o pedido dele. Quando ouviu isso, Luan Shui ficou empolgado. Na visão dele, a general era uma pessoa legal de verdade. No dia seguinte, o grupo de Luan Shui chegou cedo na Nação Branca. Durante todo o trajeto, Brack manteve uma expressão séria. Lord Luan, como ele tinha dito no dia anterior, aquela era a Nação Branca, o lugar mais obcecado com discriminação de todo o continente. Assim que passaram pelos portões, os ghouls foram cercados e encarados como se fossem atrações de circo. Os comentários dos cidadãos não paravam de martelar nos ouvidos do capitão do esquadrão GS, irritando eles sem parar. Nesse momento, Luan Wei colocou uma mão enorme no ombro dele. Luan perguntou por que ele estava tão tenso e sugeriu que mostrasse algumas poses. O capitão ficou sem entender nada. Lang Wei explicou dizendo que era porque eles tinham físicos absurdos e por isso estavam chamando tanta atenção. Os ghouls então entenderam na hora. Ah, então era isso. Brock ao lado ficou sem palavras. Sabia que definitivamente não era isso. Logo depois, os ghouls respiraram fundo e mostraram com orgulho seus peitorais exagerados para a multidão da Nação Branca. Os cidadãos ficaram totalmente confusos. Não conseguiam entender por que aqueles monstros estavam tão animados. Pouco depois, chegaram ao palácio. A general Luen já tinha explicado tudo antes. No trono, o conde perguntou de forma fria se o plano deles era ir embora depois de ensinarem tal treinamento físico. Luan Wei confirmou. E que a recompensa que queria era a ração de animais. Luan Wei tornou a confirmar. Levantou-se e disse que aquilo não era ração comum. Era aveia, flocos comestíveis. Mas, para os olhos do conde, aquela cena foi extremamente grosseira. Ele falou que uma raça inferior como eles só tinha sido autorizada a entrar na cidade por respeito à general, e que se ela não tivesse implorado, teria deixado os guardas barrá-los no portão. A general se curvou imediatamente para agradecer pela generosidade. No instante seguinte, o rugido do conde ecoou pelo salão, mandando que todos se comportassem e não causassem confusão. Quando terminassem de ensinar aquele treinamento esquisito, deveriam sair da cidade. Luan Wei fechou o punho com força, disse que não havia problema, e que quando terminasse o trabalho, o próprio conde poderia treinar com ele. Luan afirmou que o treinaria pessoalmente, mas o conde ignorou completamente e mandou que todos saíssem. Assim que o grupo foi embora, o rosto do conde se retorceu de raiva. Ele sentia que estavam passando dos limites. Em seguida, desabou no trono reclamando que a popularidade da general era forte demais e que ele estava preocupado sobre como recuperar a confiança do povo. Para ele, aquilo era uma bênção do céu, uma solução caindo direto em suas mãos. Logo mandou os guardas chamarem o corpo mercenário Google. Para o conde, os convidados da general tinham virado a fraqueza dela naquele dia. Logo depois, a general Luen levou Luan Wei ao campo de treinamento dos soldados. Ela pediu para todos pararem o que estavam fazendo.
teriam uma sessão especial naquele dia com um instrutor especial convidado por ela, o rei dos Goryeo, Luan Wei. Os soldados ficaram chocados. O rei Goryeo? Um monstro? E por que um monstro deveria ensiná-los? A general disse que entendia que eles não gostassem, mas desobedecer ordens era quebrar a lei militar. Eles que pensassem bem antes de decidir. Luan Wei caminhou à frente e se apresentou como instrutor físico especial, dizendo que se chamava Luan Wei. Só que ele não gostou dos olhares dos soldados. Mandou que todos entrassem em posição de flexão imediatamente. Os soldados ficaram travados. Flexões? O que era aquilo? Lan Wei se jogou no chão e mandou que todos fizessem o mesmo. Os Goryeo se jogaram de imediato, sem pensar, mas muitos soldados humanos hesitaram. Alguns poucos começaram a descer lentamente. Lan Wei franziu a testa e perguntou por que o resto ainda não tinha ido para o chão. Um deles resmungou perguntando que piada era aquela e por que deveriam obedecer a um monstro. Ellen Stroutro respondeu que durante o treinamento, as ordens do instrutor, mesmo sendo um monstro, valiam tanto quanto as da general. Essa era a regra. Mas o homem só afastou com a mão dizendo que aquilo não fazia sentido. Perguntou se o instrutor acreditava mesmo que as palavras de um monstro eram iguais às da general. Ao ouvir isso, a general ficou quieta e o homem começou a gritar para os colegas se levantarem. Ele dizia que obedecer ao monstro era indigno e que eles, como humanos, não deveriam aceitar aquilo. Lan Wei também se levantou com raiva e perguntou se o homem tinha noção do que estava fazendo. O homem continuou agindo com indiferença, dizendo que havia problemas demais ali. Primeiro, não seguiriam ordens de um monstro. Segundo, o treinamento físico era inútil e não fazia sentido abandonar a prática da espada para aprender outra coisa. Enquanto falava, segurou a empunhadura da espada e a puxou num movimento rápido. Terceiro, e mais importante, os humanos jamais se curvariam diante de um monstro sem cultura. Com medo de que Luan Wei perdesse a paciência, o velho rei Goryeo avançou para impedi-lo. Disse que poderia cuidar da situação e apontou para Brock. Para o primeiro problema, Brock serviria como instrutor humano. Assim, ninguém seria obrigado a obedecer um monstro. Para o segundo, ele afirmou que o homem nunca tinha aprendido fitness, então não tinha como saber se era pior que o manejo da espada. Sugeriu que monstros e humanos enviassem um representante cada um e resolvesse isso em combate. E para o terceiro ponto, disse que só saberiam se eles eram monstros sem cultura depois da luta. Chamou os humanos de desprezíveis e olhou para os Goryus, que já estavam prontos para o combate. Eles gritaram seu brado de guerra juntos, e Lan Wei sentiu-se aliviado. Aqueles garotos realmente não decepcionavam. Ele aceitou a proposta e perguntou ao instrutor se ele também concordava. O instrutor finalmente acenou com a cabeça. Assim que concordou, o homem humano deu um passo à frente dizendo que representaria os humanos. Perguntou qual monstro seria o oponente. Assim que terminou, um Goryeo avançou com passos largos. O homem ficou secretamente animado. Achava que aqueles idiotas ainda acreditavam que ele era só um aprendiz. Patéticos. Ele queria mostrar por que o corpo mercenário Gogol, contratado pessoalmente pelo conde, era tão temido. Num piscar de olhos, firmou o pé no chão e saltou em direção ao Goryeo gritando que o monstro iria morrer. Mas o Goryeo não demonstrou medo algum. Ele levantou o braço e ativou o golpe supremo das artes marciais, o suposto supino frontal com halter de uma mão só. O estrondo ecoou pelo campo quando o homem recebeu o soco diretamente no rosto. No segundo seguinte, o impacto o lançou para o alto. Quando caiu, seu rosto já nem parecia o de um humano. Lan Wei então repreendeu o Goryeo. Ele comentou que o outro tinha usado força demais, dizendo que ficou forte só para se exibir. Também pensou que se aquele golpe tivesse dado errado, poderia até mesmo ter matado alguém. O Goryeo, meio envergonhado, respondeu baixinho, foi mal. Quando ouviu isso, Luan balançou a mão num gesto meio incomodativo. Ele acreditava que não era culpa totalmente do companheiro, porque não esperava que o adversário tivesse tanta coragem. Mas ainda assim, na cabeça dele, aquele cara ainda continuava sendo um inútil. Logo depois, Luan Wei caminhou na direção dos soldados da Nação Branca. Ele afirmou que já que o representante deles tinha perdido, deveriam seguir o treinamento obedecendo direitinho. Foi nesse instante que o homem que deveria estar apagado curvou os lábios num sorriso estranho. Ele murmurou algo sobre uma técnica de espada. E assim que falou, uma energia poderosa explodiu ao redor do corpo dele. O vento rugiu como se tivesse ficado vivo. No momento seguinte, ele avançou com a espada longa, tentando cortar direto o Goryeo que estava à frente. O Goryeo sentiu o perigo e entrou em pânico, esquecendo completamente de desviar. Naquele segundo crítico, o velho Okan ativou o poder multiplicado por 10 vezes. O impacto foi tão absurdo que o homem foi esmagado contra o chão na hora, incapaz de mover um dedo. Luan Yoshi correu para frente imediatamente. Ele encostou a palma da mão com suavidade no peito do homem. Só que, no exato instante em que tocou, o sujeito foi lançado para longe como se tivesse virado um projétil de canhão. Bateu na parede com tudo por causa do golpe aparentemente leve de Luan Wei.
O impacto tão brutal fez o corpo dele se contorcer sem controle. Foi então que a general Liu Wei chegou à entrada do campo de treinamento. Ela entrou animada, curiosa para ver como estava indo o treinamento sábio de Luan Wei, e também para dar uma olhada em quantos músculos do peitoral ele mostraria. Mas a única coisa que encontrou foram soldados uniformizados olhando para frente e cochichando nervosamente. A cena que tinham testemunhado antes tinha deixado todo mundo apavorado. Era força demais para ser algo normal. Muitos estavam convencidos de que alguém tinha usado magia durante o duelo. De repente, a general Liu Wen cravou a espada no chão e o impacto forte chamou toda a atenção na hora. O instrutor e Luan Wei correram até ela assim que a viram. A general Liu Wen olhou o instrutor com puro desagrado e perguntou o que estava acontecendo, exigindo que ele explicasse tudo. O instrutor se endireitou rápido, dizendo que alguns recrutas acreditavam que não deveriam obedecer ordens de um monstro e por isso os dois lados tinham enviado representantes para duelar. O soldado deles perdeu e alguns começaram a acusar os Gous de trapacearem usando magia. Ao ouvir isso, o general Devon virou para Luan Wei e perguntou se ele tinha usado magia. Luan respondeu com um movimento de cabeça dizendo que não, ainda acrescentou que nem sabia usar magia. A general Liu Wen encarou novamente o instrutor. Ele soava frio enquanto explicava que também acreditava que Luan não tinha usado magia, mas antes que ele terminasse de falar, alguém interrompeu. O conde havia chegado. Ele disse que tinha ouvido algo absurdo ao passar ali, e perguntou à general se realmente acreditava no que aqueles monstros diziam. Questionou se ela não deveria apoiar o povo da Nação Branca ou se pretendia ficar ao lado de criaturas inferiores. A general sentiu um arrepio gelado percorrer as costas. Ela afirmou que, claro, estava do lado da Nação Branca, mas o conde ficou ainda mais frio, acusando-a de acreditar nas palavras de um monstro. Foi nesse momento que Luan Chua deu um passo à frente, dizendo que o conde tinha vindo para o treinamento e deveria descer do cavalo primeiro. Antes que ele se aproximasse, o velho Gold King o puxou para trás, dizendo que Chua tinha entendido errado e que deveria ficar atrás dele. Quando Chua recuou, o conde voltou a olhar para a general Liu Wen. Ele disse que a valorizava muito, e ela concordou. Mas então o rosto do conde ficou ainda mais sombrio. Acusou os condes que ela havia trazido de terem causado problemas à nação, machucado aprendizes, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e provocado caos. Como governante, ele afirmou que não poderia ignorar aquilo. Sua voz ficou firme ao declarar que a general assumiria toda a responsabilidade, sendo condenada a 2 anos de exílio. Ao escutar isso, a expressão da general Liu Wen ficou completamente fria. O conde ficou apavorado só de olhar para ela, pensando, aterrorizado, se ela não iria tentar matá-lo. Bem na hora, várias vozes surgiram atrás, suplicando para que ele não fizesse aquilo e permitindo que os soldados executassem os monstros no lugar dela. Eles pediam que o conde retirasse a ordem. A gritaria encheu o ar, mas logo o conde virou para todos com um sorriso gelado e mandou que se calassem, perguntando se eles ousavam desobedecer uma ordem dele e se ainda eram dignos de proteger o país. Mesmo assim, os soldados pareciam desconfortáveis. Eles diziam que jamais desobedeceriam ao conde, mas punir a general daquele jeito era demais. Antes que terminassem, a própria general Liu Wen cortou a fala deles. Ela disse que pensava que eram apenas moleques que só sabiam discriminar, mas agora até tinham coragem de retrucar contra o conde. Ela disse que isso significava que tinham crescido, mas que ainda assim precisava retirar seu apoio, já que as mudas precisam crescer sozinhas. Depois, se virou para o conde e se curvou, agradecendo e dizendo que aproveitaria a punição como uma chance para descansar e se recuperar antes de voltar para a nação. O conde apenas assentiu, tentando manter a compostura, mesmo tremendo por dentro. O olhar que ela tinha lançado antes quase tirara a vida dele. Ele então olhou para Luan Suai e pediu desculpas por não poder ficar até o fim. Luai apenas sorriu dizendo que tudo bem, porque ninguém consegue treinar sempre seguindo o cronograma ao pé da letra. Antes de sair, a general se virou para o conde e pediu que os monstros continuassem a ensinar durante os 3 meses planejados. O conde acordou. Ao ouvir isso, ela finalmente pareceu relaxar. Ela pensou que, apesar de todas as variáveis, seria interessante ver que tipos de mudanças aquelas sementes iriam passar. A curiosidade fez com que começasse a rir alto, deixando os soldados chocados, imaginando se ela tinha enlouquecido com o exílio. Mais tarde, a noite caiu. Fora dos muros da Nação Branca, surgiu uma figura solitária. Era o mercenário Gogo, o mesmo que antes havia provocado os Gous, caminhando tranquilamente com um sorriso relaxado. Ele pensava que se tivesse mais trabalhos como esse, não precisaria mais caçar goblins.
E como Paul gosta de flores, até imaginou abrir uma floricultura. A ideia o deixou vermelho imaginando um futuro doce. Ele abriu o relógio de bolso e olhou a foto que carregava. Pensou cheio de saudade que esposa e filha deveriam esperar um pouco mais, porque ele logo voltaria para casa. Mas ele não fazia ideia de que sua mulher e sua filha jamais voltariam a esperar por ele. O fogo já tinha engolido toda a vileja. Os aldeões que não morreram queimados tinham virado zumbis, enquanto as flamas atacavam os poucos sobreviventes. Toda essa cena horrível se refletia nos olhos de um homem que observava tudo do alto de uma montanha. Ele sorria de um jeito doentio e distorcido. Depois, se virou e sua expressão mudou para uma surpresa quase alegre. Ele comentou que fazia tempo que não via aquele lugar, e a pátria parecia recebê-lo com bastante calor. Sua risada retorcida ficou ainda mais sombria, mas logo voltou ao semblante educado e estendeu a mão como se fosse um cavaleiro. Chamou Ewlett de princesa e perguntou se ela lhe concederia uma dança. A garota ficou olhando em silêncio por um momento e então colocou a mão na dele. Na beira do penhasco, os dois começaram a dançar uma valsa elegante, descendo direto para o inferno em chamas que se espalhava abaixo, como se uma melodia refinada estivesse despencando na escuridão. Alguns instantes antes, o conde já tinha oficializado o exílio da general Yuan por 2 anos. Ela foi escoltada para fora dos portões da cidade bem rápido. Seus discípulos apareceram para se despedir, o que a deixou realmente feliz. Pelo menos o carinho dela por aqueles pirralhos não tinha sido em vão. Então, Liu Wen olhou para Brolock, que estava ali do lado, completamente confusa, imaginando por que ele também tinha aparecido ali. Brolock rapidamente explicou que, como o Sr. Luan Wei não tinha aula naquele dia, ele tinha planejado sair da cidade para juntar alguns materiais, e achou que poderia aproveitar para levá-la parte do caminho. Ao ouvir isso, Liu Wen assentiu, pensativa. Nesse caso, poderia aproveitar para dar uma passada em casa. Mas Brolock ficou na dúvida, imaginando se o conde realmente deixaria algo assim acontecer. Liu Wen só balançou a mão dizendo que não precisava se preocupar. Enquanto aquele velho não descobrisse, tudo ficaria tranquilo. Era típico do mestre dela, sempre pensando rápido. Brolock disse em alto que confiaria nele. A voz dele parecia até mais firme do que antes. Liu Wen percebeu que ele estava mais forte e até deu um tapinha no braço dele. Comentou que, se ele ficasse ainda mais forte, talvez pudesse levá-la para casa como esposa. Brolock gelou na hora, suando frio. Disse que o mestre já tinha mais de 60 anos, enquanto ele tinha acabado de completar 20. Questionou apavorado se aquilo não era exagero demais. No segundo seguinte, Liu Wen explodiu de raiva e Rafael e Andar correram para proteger Brolock, criando uma abertura para ele fugir a toda velocidade. Enquanto isso, um limo solitário rastejava pelo chão sem ter ideia do que estava prestes a acontecer com ele. De repente, um Gol apareceu atrás do limo, fazendo a criatura tremer. Os músculos dos braços do Gol incharam instantaneamente e no momento seguinte, ele ergueu o limo contra o próprio peito como se tentasse absorvê-lo para dentro do corpo. Uma pequena criatura indefesa ficou ali boiando no ar. Logo, outro Gol apareceu, segurando mais um limo. A caçada tinha sido um sucesso enorme. Os rostos deles estavam cheios de satisfação. Comentaram que sempre que Lord Luan Chua fazia algo estranho que eles não entendiam, no fim das contas era só para ensinar novos movimentos. Disseram que deveriam voltar rápido. Nesse momento, Liu Wen chegou com o grupo. Ela ficou confusa ao ver o limo nos braços do Gol. Perguntou por que eles tinham saído correndo para caçar limos. Ao escutar a pergunta, o Gol respondeu com naturalidade, perguntando se ela realmente não percebia o motivo. Claro que estavam pegando limos porque precisavam deles. Liu Wen ficou ainda mais confusa, já que os limos eram praticamente as criaturas mais inúteis que existiam. Para que serviriam? O Gol tampouco sabia o que Lord Luan Chua pretendia fazer, então sugeriu que Liu Wen perguntasse diretamente ao general. Não demorou e eles chegaram ao local onde Lang Wen estava. Quando Luan viu Brolock se aproximando, ficou animado, mas também intrigado. Pensava por que o garoto se aproximava com tanta naturalidade sem usar a postura de arqueiro. Enquanto isso, os Gols ao redor flexionavam os peitorais e cercavam os limos em um círculo fechado. Luan observou aquilo ainda sem entender. Perguntou o que exatamente o Liu Wen planejava fazer com aqueles limos. Ele explicou que vinha observando os aprendizes e notou que o treinamento físico e de força deles estava extremamente ineficiente. Naquela situação, a única forma eficaz seria usar o sistema EDT como apoio. Mas o equipamento de treino era escasso demais. Por isso, ele estava fabricando os próprios equipamentos. Liu Wen de repente entendeu. Comparou aquilo aos bonecos de palha que ele fazia para treinar a espada. Liu Wen negou com a cabeça, dizendo que não era igual ao treino de espada. Então chamou os Gols atrás dele e pediu que trouxessem um limo. Em pouco tempo, colocaram o limo diante dele.
Liuan Noi enfiou a mão direto no corpo gelatinoso da criatura, sem hesitar, e puxou o núcleo de pedra que ficava dentro. Embora o núcleo fosse removido, o limo se regeneraria em poucos dias. E enquanto o ponto de regeneração sumia, alguns buracos se formavam no centro. Luan Weis acertou um desses buracos com força. Explicou que os limos tinham uma elasticidade absurda e uma força de contração impressionante. Era necessário aproveitar isso antes que eles encolhessem completamente. Disse que colocavam as mãos dentro deles para moldar o formato. Depois disso, a banda de resistência estava pronta. Luan comentou que podia parecer estranho, mas as bandas de resistência conseguiam treinar vários grupos musculares diferentes. O nível de resistência mudava conforme a cor, então dava para combinar bandas com diferentes forças. Falou que eram ótimas para reabilitação, aquecimento, tudo muito versátil. Nesse momento, enquanto Luan Shuai explicava animado, Liu Wen o interrompeu. Quando ele a encarou, Liu pediu desculpas por interromper, mas insistiu. Disse que, na verdade, nunca tinha conseguido entendê-lo completamente, e que por isso sempre suspeitou que sua paixão pelo treino e gentileza fossem apenas uma atuação. Mas vendo a forma como ele sempre os recebia com carinho verdadeiro como um educador, percebeu que estava enganada. Confessou que permitir que a nação branca se enchesse de discriminação era culpa dela e motivo de vergonha. Disse que, por isso, apenas seguia cegamente as ordens irresponsáveis do conde, mas que ele era diferente dela. Ele era alguém capaz de trazer mudança ao país. Ao ouvir a palavra mudança, Luan Shuai estreitou os olhos sábios. No instante seguinte, puffou com orgulho seus peitorais enormes. Disse que era o melhor em mudanças, que podia mudar a si mesmo e também todo o equipamento. Liu Wen abanou a mão e disse que não era esse tipo de mudança que ela queria dizer. Explicou que era outro tipo. Nesse momento, os soldados da Nação Branca deram um passo à frente. O antigo desdém havia desaparecido. Eles sorriram para os Gous e disseram ao instrutor monstro que queriam ver o que ele sabia fazer. Garantiram que não era porque tinham perdido antes. Pediram apenas que ele não fizesse todos fazerem aquelas flexões estranhas. O general virou-se para Luan. Liu Wen perguntou se podia confiar todos os aprendizes a ele. Luan gelou completamente, mas um instante depois apertou o punho com firmeza e declarou que, claro, estavam todos bem-vindos ao time. A cena mudou. Depois de receber o relatório, o conde cavalgou rapidamente rumo à vila em chamas. Mandou todos desmontarem e começou a passar instruções para a missão. Explicou que os inimigos eram zumbis, criaturas que não morrem. O mais assustador é que, se alguém fosse mordido, acabaria virando um deles também. Ordenou que ninguém deixasse que os mordessem e que todo canto fosse vigiado. Logo ergueu a espada e deu a ordem para avançar. Um mar de soldados correu direto para as chamas. Logo, um confronto feroz com os zumbis começou, tudo observado das sombras por um cérebro oculto. Ele fez um gesto impaciente para Badoman, dizendo que esperariam ali. Se aparecessem naquele momento, o general Liu Wen poderia entrar na luta. Badoman grunhiu e latiu inquieto. Ele se irritou e afastou com um chute, mandando ele ficar quieto. Badoman choramingou de dor, mas logo se levantou sem ferimentos e voltou a caminhar até o homem. Ele suspirou e passou a mão na cabeça do companheiro. Disse para esperar só um pouquinho que aqueles zumbis eram apenas peças descartáveis. Voltando ao campo de treinamento da Nação Branca, Luan explicou satisfeito aos soldados que todos tinham uma resistência mensal limitada, então precisavam treinar só os músculos que realmente iriam usar. Ao terminar, o instrutor deu um passo à frente, todos tinham entendido que deveriam aquecer com as bandas de resistência e se preparar para o supino. Mas no instante seguinte, Liu Wen interrompeu, dizendo para esquecer o supino. Anunciou que o treino de hoje seria misto. O instrutor ficou totalmente perdido, se perguntando o que era aquilo. Luan explicou que o treinamento misto era baseado em consistência, variedade, alta intensidade e movimentos funcionais. Disse que treinava 6 áreas ao mesmo tempo: resistência, força, explosão, velocidade, coordenação e flexibilidade. Em resumo, criava guerreiros hexagonais perfeitos com carga de trabalho em equipe. Os colegas criavam união e também uma competição saudável, especialmente porque todos ainda se conheciam um pouco. Disse que naquele momento não havia nada melhor. O velho Regou anunciou que revelaria os novos grupos assim que confirmasse tudo. Ele incentivou a galera a se animar e começar o treinamento daquele dia sem enrolação. E assim que terminou de falar, o lugar explodiu em gritos e vibração, batidas de peito e muita empolgação. Logo, os Gels e os soldados da Nação Branca mergulharam de cabeça num tremendo intenso, cheio de energia. Mais uma vez, o velho Regou assumiu o papel de regulador de peso de Lan Shuai, deixando tudo alinhado. Mas, de repente, uma transmissão cortou o treino de Lan Shuai no meio.
Ele franziu o senho e encarou o instrutor como quem pensa: que barulho chato é esse que anda ouvindo ultimamente nessa rádio? O instrutor explicou que era um alerta sobre zumbis fora da cidade. Disse também que o conde precisava liderar as tropas pessoalmente. Quando o inimigo ficava forte demais, eles mandavam sinais repetidos pedindo reforços. Mas, mesmo ouvindo tudo isso, Lanchan parecia nem ligar muito. Então ele falou para o grupo 4. Isso aí é com vocês. O núcleo de vocês está fraco. Diminuam o peso. A cena muda para o lado do conde. Naquele momento, ele já tinha levado suas tropas direto para a base principal do inimigo. O conde, com um tom decidido, disse que dessa vez iriam eliminar tudo de uma vez e trazer a paz de volta para a nação. Suas palavras fizeram todo o campo de batalha rugir em resposta, cheios de adrenalina. Com o clima lá em cima, o conde levantou a espada longa mais uma vez. Ele ordenou o ataque, e os soldados avançaram contra a horda de zumbis sem hesitar. Na cabeça deles, era hoje que recuperariam a paz da pátria. O conde observava tudo com satisfação, até que seu secretário se aproximou e perguntou se aquilo não era agressivo demais. O conde disparou de volta, com desprezo, que o secretário não sabia de nada. Comentou que os zumbis haviam regredido, não tinham estratégia nem técnica. Bastava força e esperteza para exterminá-los sem dificuldade. Enquanto via suas tropas lutarem ferozmente ladeira abaixo, ele deu outra ordem. Ninguém deveria diminuir o ritmo. Todos tinham que lutar até que o último inimigo caísse. Ao mesmo tempo, outro esquadrão avançava para atacar a retaguarda da horda. No centro dos soldados havia um homem que não demonstrava medo nenhum. Pelo contrário, ele sorriu e estalou os dedos com calma. No instante seguinte, Bedelman despencou do céu e pousou bem na frente de todos. Lord Band passou a mão na cabeça de Bedelman com um sorriso cruel e logo apontou para os soldados que se aproximavam como quem ordena: pode morder até matar. Bedelman não esperou nenhum segundo. Assim que Lord Band terminou de falar, ele se lançou sobre os soldados. Em poucos instantes, todos os que estavam ao redor de Lord Band foram completamente dizimados. Nesse momento, alguém chegou segurando uma espada brilhante. Era o conde, com o rosto tomado pela raiva enquanto desferia um golpe contra Beben. Ele o observou e sorriu, dizendo que fazia tempo que não o via. Com calma, tirou um bastão da cintura e bloqueou o ataque furioso sem o menor esforço. Ben zombou dizendo: mas o que houve? Não precisava exagerar tanto. Esse golpe foi ridículo. O conde não se abalou. Retrucou que a boca de Ben continuava igual a antes, sempre provocando, e que ele ainda não sabia usar técnica de espada nenhuma. Com um movimento rápido, o conde empurrou o bastão de Ben para o lado, mas o homem recuou com leveza. Ben afirmou que nunca estudou técnicas de espada, então era óbvio que não sabia usar, mas, logo em seguida, tirou vários frascos escondidos entre as pernas e disse que tinha estudado aquilo. Assim que terminou de falar, enfiou uma agulha grossa, comprida e dura, cheia de veneno no próprio corpo pequeno. Em um piscar de olhos, seu físico começou a se transformar. O conde observou Ben se expandindo rapidamente diante dos seus olhos e sentiu o coração afundar no peito, dominado pelo terror. Ele não queria acreditar no que estava vendo. Com o corpo de Ben crescendo de maneira grotesca, o conde quase perdeu o fôlego. Ele pensou desesperado que Ben realmente tinha participado de experimentos com humanos. A resposta de Ben foi apenas um sorriso perturbador.